Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Desde já, deixa seu like, aquele like maroto, se inscreva nesse canal. Na verdade, eu tô muito feliz com vocês, viu? Vocês estão curtindo, estão deixando like. Vocês são vagabundinhos, mas eu amo vocês. Você vê como é que eu trato o povo aqui, né? Com carinho total. É sem filtro a parada, velho. É sem filtro a parada. Então, você sabe que aqui o conteúdo é de primeira e não poderia ser diferente. Porque o cara tem tanta história em comum comigo, cara, que a gente começou a conversar. Eu falei, não, isso aí dá um podcast. Aí eu roteirizei tudo, cancelei quem tinha que vir hoje e coloquei esse cara aqui, porque eu quero falar de futebol, quero falar de vida, de casamento, de cachorro. Nós vamos falar de tudo nesse podcast aqui, porque o cara é personal trainer, professor em educação física, foi atleta de futebol, isso que a gente tem... Eu queria contar essas histórias. Ele é pai, cara, pai de cachorro, sabe pai de cachorro? Tem 4 e um gato, cara, um bom marido, um bom filho, um bom personal, um bom amigo. É um menino que tem uma história de vida incrível, sofreu bullying na infância. Então, se você aí já sofreu bullying na infância, presta atenção nesse podcast aqui que você vai se identificar, hein? Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro meu amigo Fernando Cunha. Você gostou da apresentação? Não? Depois de uma apresentação dessa, tô me sentindo pressionado agora. Eu tô lá, Pedro Bial. Modéstia à parte, sou modesto, né? Depois de uma apresentação dessa, a gente se sente na obrigação de falar alguma coisa interessante. Que pressão, né? Pressão, porra. Fê, seja bem-vindo, mano. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com um amigo, né? Uma pessoa que a vida me apresentou para ele de uma forma um pouco inusitada. A gente foi para um podcast junto, como convidados, e quando eu ouvi o resumo da história dele, eu falei, cara, esse cara conhece muita gente que eu conheço. A gente, por muito pouco, a gente não se trombou. Esbarrou, né, cara? Como é que nesses pode? Caminhos da vida. Como é que pode isso, né? E a gente veio se encontrar agora. Na mesma empresa. Na mesma empresa, graças a Deus. O mesmo propósito. Graças a Deus. Porra, fico incrível. Fico muito feliz. E há 10 minutos atrás descobrimos que nós temos mais um amigo em comum. Você temos mais um amigo em comum. O cara não vale muito a pena, não, mas assim, é um amigo. Amigo a gente releva, Alô, Luiz, um beijo pra você, tá? Brutus, cara? é de você que eu tô falando, gatão. Eu não acredito que você conhece esse cara aqui, velho. Que mundo pequeno, hein? Alô, Vila Maria, um beijo pra vocês aí. Mas de onde você conhece esse cara, velho? Foi seu aluno, né? Então, cara, o Luiz foi meu aluno. O aluno foi meu aluno por quase 6 anos. Né? A gente tem uma história junto aí. Além dele ter sido meu aluno, ele foi um grande amigo, né? Ele é um grande amigo. Eu estava até te contando que no dia do meu casamento ele conseguiu sair mais fotos do que eu e minha esposa. Arroz de festa, né, velho? Puta merda, ele estava bem legal. Ele estava bem legal no dia, ele estava bem legal. Ele tava joiado, tava joiado. E é um cara sensacional, um cara que eu guardo no meu coração e eu sei que eu marquei um pouquinho da vida dele. E a amizade dele, o jeito descontraído dele é uma coisa que eu guardo comigo. A gente se vê menos agora, né? Porque ele acabou saindo do emprego que ele estava e não frequenta mais a região onde eu trabalho. Mas é uma pessoa que eu tenho todo carinho. Mas a amizade fica. Não, sem Faz dúvida, muitos anos que eu não vejo o Luiz também, mas, cara, é um amigão do peito ali, parceiro. Um beijo pra você, viu? Um beijão pra você. Mas, ô Fê, eu comecei falando aqui e a gente vai começar a utilizar a sua escola desde a infância, tá bom? A sua história desde a infância. Porque quando eu falei que você sofreu bullying,
Cara, acho que aí fala, pô, mas todo adulto hoje aí sofreu bullying, né, cara? Nem era bullying, era gozação Não, e na tal. nossa geração não existia essa conotação, né, de bullying. Não, exatamente. Era mais aquele como as crianças interagiam naquela época, né? Aham. Você era o gordinho, o orelhudo, o magricela. zaroi, o magricelo. Eu era o churrasquinho. E eu era o saco de osso. né? Saco de osso. Então, eu acabei virando churrasquinho, porque quando eu tinha 1 ano e 4 meses, eu sofri uma queimadura com óleo quente, né? Com óleo quente. Acidente doméstico, então, em casa. Doméstico, cara. Eu subi na cadeira, subi na pia, fui olhar o que tinha no fogão. Minha mãe estava no banheiro e ela tinha acabado de fritar alguma coisa, então tava aquela banha de porco ali. Sim, sei. Eu me desequilibrei, bati a mão na frigideira e a frigideira caiu em cima de mim. Meu E a frigideira Deus, caiu no cara. meu rosto. Então, assim, foi algo muito traumático para todo mundo, né? Porque do jeito que caiu no meu rosto, já começou a descamar o Desfigurou. rosto. Aí tiraram minha roupa, a hora que tirou a roupa, já saiu com pele e tudo. Então, assim, né? Foi um negócio bem traumático. Naquela época a gente não tinha carro para chegar até o hospital, o único hospital mais próximo. Que bairro Hospital que das era? Clínicas. Jardim Arpoador, cara, Zona Oeste. Ah, no Jardim Apurador, na Zona Oeste, ali perto do Butantã, ali, para aqueles lados. Exatamente. E aí, foi isso, assim. Passei por 3 cirurgias. 3 cirurgias com 1 ano e meio de idade. Foram 2 cirurgias plásticas e uma de enxerto. Né? Eu tenho uma cicatriz embaixo do pescoço até hoje, que as pessoas acham que é de linha de pipa, mas não é. É onde o óleo caiu, né? Mas na época, como eu era Cara, criança... mas não parece nada no rosto. Então, não, ela ficou no meio do rosto durante muito tempo. Mas Sério? como a pele vai esticando... A pele é ela vai incrível, né? A regeneração da descendo, pele. então assim, hoje é mínimo. Eu fiz uma tatuagem, porque caiu no peito, até o umbigo. Eu fiz uma tatuagem no ombro. Hoje chama muito menos atenção a tatuagem que é grande do que a queimadura. Porque a queimadura antes todo mundo vinha e perguntava. Né? Hoje eu tenho uma tatuagem 3D e as pessoas nem identificam muito. Às vezes perguntam se foi linha, alguma coisa do gênero que eu cortei. Mas assim, na época... ele me caracterizava mas onde como... Desculpa, mas onde é a cicatriz? É aqui, ó, no pescoço. Cara, mas nem dá pra ver. Se você deixar a barba aí, não dá pra ver nada. Só se você apontar. Eu me lembro muito pouco da situação, porque eu era muito novo, né? Mas eu a lembro sua muito do família sofreu cheiro. com isso. Não, pô, minha mãe se culpava. E Putz, é complicado, né? Então, assim, eu lembro muito do cheiro, do odor de carne podre e tal. Naquela época não existia tecnologia para queimadura, então a gente usava aquelas meias de mulher, né, para assentar, e eu tinha que fazer limpeza. Então eu lembro que sempre eu ia... coisas que marcaram era que, pô, era muito dolorido, porque os caras vinham com cotonete, tinha algumas erupções na pele que os caras tinham que limpar e tal, fazer a limpeza daquilo, tirar aquela pele morta e tal. E meu pai, sempre na frente do Hospital das Clínicas, ali no começo da Avenida Rebouças, tinha uma barraquinha. E a gente ficava esperando o ônibus ali para ir embora para casa. E eu comprava aqueles biscoitos de polvilho, cara. E é muito nítido, porque eu ia para lá lembrando que na hora tinha aquele biscoito de polvilho que tinha... Você desenrolava o arame, lembra? Lembro, Pô, claro. era aquilo. Mas você tinha ali, quantos cara, anos? Isso, a memória é muito boa. Porque Então, o acidente você tinha 1 ano e meio. O tratamento foi bem longo. E o tratamento foi longo. Aí você já entrou na sua primeira infância ali. Foi bem longo. Então, assim, eu lembro disso por volta dos meus 6, 7 anos, que aquela memória é boa. Entendi. Né? Do trauma, eu não lembro. Eu lembro que eu Não, dormia... sim, claro. Eu dormia como se fosse uma rede em cima da cama por causa dos mosquitos, Deus, que era cara. muito... Né, o cheiro, aquele cheiro de carne podre e tal. Mas, assim, a parte que eu lembro nitidamente era eu e meu pai esperando o ônibus lá, comendo biscoito de polvilho, cara. Olha que memória, né? Caramba. E aí já existiu o setor de queimados do Hospital das Clínicas, que é um dos melhores, sempre foi referência. Eu comecei essa história, por quê? Porque eu também tive um acidente doméstico o meu foi com álcool. E eu tive queimadura ali de 3º grau, foi feio, eu te mostrei aqui, né, a cicatrização. Inclusive tem na minha mão aqui, se você olhar pra minha mão. Aliás, já vou deixar claro aí o que tá acontecendo, tá? Muita gente pergunta sobre a minha mão. Fala, e essa mão aí, o que aconteceu nessa mão? Foi um acidente onde eu queimei... Cara, eu queimei os 2 braços e as 2 mãos inteiras, peito, pescoço, barriga, saco, tudo. Saí queimando tudo, meu irmão. E eu fiquei na UTI, cara. O negócio foi brabo mesmo. E quando você fala que você lembra do cheiro, eu também lembro, porque minha mão derreteu assim, cara. A pele, assim, eu falei, cara, que negócio estranho. Aí deixei enrolado, comecei a fazer o tratamento e a reconstrução da pele foi incrível. Foi incrível. Lógico, né? Era pra ter ficado pior. Eu fiz fisioterapia pra não enrugar a pele e tal e tudo mais.
Mas queimadura é muito ruim, né, cara? Ainda mais quando criança, assim. Eu tenho uma sobrinha também que se acendeu com água quente. Com água quente. Na mesma idade que você, com óleo, ela foi com água quente. E ela ficou bem marcada aqui. Hoje não tem mais também muito das marcas, mas enfim. E você foi pra escola. Aí chegou na escola, a galera... Escola, eu me escondia, no primeiro momento, eu me escondia, morria de vergonha daquilo. Mas naquela época, eu estudava em colégio municipal e a gente tinha 2 excursões no ano que eram um must. Eu vou falar. É um must. Eu vou ver se eu acerto. Play Center. Pô, sensacional. Sem Play Center e zoológico. Não, Sesc. Aí, putz, pode crer, velho. Sesc. Pô, então, assim, Sesc Itaquera. Pô, então, na época, assim, eu sou um pouquinho... eu sou antecessor do Itaquera. Era Sesc Interlagos. Sesc Interlagos. Que era um dos primeiros e tal. Então, o que acontecia? Chegava na hora de ir pro Sesc, eu ia de camiseta, cara, pra piscina. Camiseta preta. Meu Deus. E aí, pô, até que um dia alguém se tocou que tinha alguma coisa estranha, errada. Tiraram a minha camiseta e aí eu virei o churrasquinho. Tiraram minha essa camiseta, a molecada mais velha e cara, fez parte da minha infância isso. Fez parte da minha infância essa brincadeira. Não era gostoso ouvir, mas também vamos dizer que naquela época a gente tinha que superar, né? A gente lidava com isso de uma outra forma. Né? Sua família também lidava com isso de uma outra forma? Sim. Né? Sim. Sua mãe, por acaso, ia na casa dos menininhos lá brigar porque tava te chamando de churrasquinho? Não, nunca, não existia isso, cara. Aquela época, do mesmo jeito que tinha o Fernando Churrasquinho, tinha o Gordinho, o Kiko, o Bochechuda, a Olivia Palito. E, cara, todo mundo era identificado de uma forma diferente pelos seus aspectos físicos, entendeu? Então, eu não sei te dizer se foi tão negativo, pelo menos para mim, quanto pode ter sido para outras pessoas que eu acredito que sofreram mais. Que você é de 79. Sou de 79. Então a gente está falando aqui de uma outra educação, de um outro momento. De um outro momento. Eu vou falar político. Até disposição, porque hoje em dia uma criança, quando ela é exposta ao bullying, ela é exposta em rede social, ela é exposta para muito mais gente. Naquela época era para aquele grupo pequeno, seleto, que era o pessoalzinho da escola, o pessoalzinho da rua, que era o nosso mundo. Nosso mundo era a rua e a escola. Eu não conhecia nada além disso. Sim. Né? Então meu mundo era assim... O menino que era rico era o menino que tinha o carrinho de controle remoto e a menina que era rica, a menina que tinha Barbie lá de maquiar, manja. Sim, manja, então, tipo exatamente. assim, era isso, porque todo mundo morava numa casa parecida, todo mundo tinha mesmo a referência. O nível do era o mesmo, né, exatamente. cara? E eu fico imaginando hoje o nível de crueldade com as crianças, principalmente de baixa renda, porque mesmo sendo de baixa renda, elas têm mais acesso. Sim. E o mundo delas é muito maior que o nosso. Então, o nível de frustração que você deve gerar numa criança dessa deve ser um negócio absurdo. Porque, para mim, minha referência de bem de vida era o meu vizinho que tinha um carro e meu pai não tinha. Mas a casa de todo mundo era igual e todo mundo estava na mesma rua. Então, hoje em dia, eu vejo as crianças olharem o que é ser feliz, o que é ser legal. Porra, a criança está na periferia e tá vendo um moleque andando na Disney. Tipo assim, é um universo muito grande que não existia na minha época. Eu não conseguia. Pô, Disney era Tia Augusta. Tia Augusta era na televisão. Nunca imaginei ir pra Disney. O dia que eu fui pra Disney, eu chorei, depois de velho. Sim. Eu já tinha 35 anos, eu cheguei na Disney. Cara, a hora que eu cheguei, eu falei assim, eu nem queria estar aqui, mas a hora que eu me vi naquele lugar, tipo, não era a viagem dos meus sonhos. Cara, eu chorei. Eu falei, cara, você acredita que eu tô na Disney, meu? Cara, que coisa surreal, porque era muito fora da realidade pra gente. Eu sei, cara. Eu vim conversando isso com o Paulinho no trânsito. A realidade diferente da periferia, porque eu só conheci o Parque do Ibirapuera pelo Criança Esperança, na Globo. Eu fui conhecer o Ibirapuera com 20 anos de idade, velho. Você tem noção disso? Nossa. O Ibirapuera era muito longe da minha realidade. Pra mim era só... muito longe de distância, porque naquela época meu pai não tinha carro. Se eu fosse fazer qualquer coisa, era de ônibus. Como chegaria? Como chegar lá? Como que eu chego lá? Como chegar lá, né? É muito difícil, né? Esse tipo de... Naquela época, eu acredito que o tipo de lazer que tinha de entretenimento era o negócio do campinho. Era futebol na rua, era futebol né? Na rua, ir pra escola 2 contra 2. Semana, 3x3 fora. Pular o muro da quadra da escola pra brincar, pedir pro zelador acender a luz. Isso, estourar o dedão na guia. E pegar o pipa dos outros, entendeu? Quebrar a janela da vizinha jogando taco.
Era bem... Era bem Cara, diferente, você colocou bola de leite na Cândida pra ficar dura? Puta, demais. Você que é Nutella aí tá nos assistindo, você não sabe o que é isso, tá? A gente comprava bola, essas bolas dentro de leite, que hoje dá no circo aí, Sim, sabe? sim, Nos parquinhos. sim. A gente murchava ela, colocava na Cândida, pegava a Cândida, sabe essa água sanitária que a sua mãe tem em casa? A gente fazia uma bacia e deixava ela lá. Aí no outro dia a gente virava, aí enchia e ela ficava dura, mano. Parecia uma pedra, velho. Que delícia. Pra jogar descalço, era uma delícia. Era uma delícia jogar. Foi nessas brincadeiras que você decidiu já ser jogador de futebol, não? Cara, Ou você não decidiu, né? Te levou pra esse caminho. Assim, eu sempre gostei muito. Eu comecei a jogar futebol muito novo. Meu pai levou eu sou de uma família que eu tenho mais 4 irmãos, né? Eu tenho um irmão adotado, mais 3 irmãos de sangue. E meu pai sempre foi apaixonado por futebol. E desde pequeno ele incentivava a gente, sempre levou a gente no campinho para jogar bola com ele, para ver ele jogar e tal. Meu pai joga futebol até hoje. Falando nisso, um grande beijo pro meu pai, meu ídolo, meu tudo. Qual que é o nome do seu pai? Adecir. Seu Adecir, um beijo pro senhor aí, viu? Então, curte esse episódio. Com certeza. E meu pai sempre levava a gente. E eu gostava de ficar atrás do gol, vendo os caras jogar no gol. E tinha um menino que jogava, um cara que jogava no time do meu pai, que era o Carlinhos, que era um cara super gente boa. E goleiro é aquele negócio, a bola tá do outro lado, ele ficava me dando ideia, eu fiquei batendo papo. E eu gostei daquilo lá, eu falei, cara, eu quero ser goleiro. E com 7 anos de idade eu comecei a jogar, com 6 anos de idade eu fui jogar no Pequeninos do Jockey. Né? Mas ficava pequenino, ali. vamos lá, calma aí. Pequenino do Jockey, que não existe mais, mas é o seguinte, Pequenino do Jockey já era um time de playboy, meu irmão. Não, então, como que você chegou lá no Pequenino do Jockey? Acredito que na época que você teve contato com o Pequeninos do Jockey, ele tinha esse lado mais elitizado. Sim. Mas eu sou da época do Pequeninos do Jockey, que era do lado do Instituto Butantan. Então, entendi. Era no final da Raposo Tavares lá e tal, tinha um campo, você passava pela porta do Instituto Butantan e era ali. Então, naquela época, o que a gente tinha de possibilidade para se jogar futebol, assim, pelo menos aqui na região da Zona Oeste, era o Pequeninos do Jockey, que era lá. Só que tinha uma parte, não lembro se já nessa época existia, que era a Chácara do Jockey, que era onde eles faziam, né, uma seleçãozinha ali. Tipo uma peneira e Isso, tal, e que disputava os campeonatinhos mais importantes. Mas isso aí era muito pequeno ainda. E numa brincadeira, às vezes, de um jogo contra o time do São Paulo, me chamaram para fazer um teste no futebol de salão, cara. Com 7 anos eu fui fazer um teste no futebol de salão de São Paulo. Nunca tinha jogado futebol de salão na vida. Com 7 anos? E passei, virei militante e comecei a frequentar o clube. Como militante e jogar futebol de salão. Jogar futebol de campo no Jockey, futebol de salão. Fui campeão metropolitano com chupetinha, mano. Olha, você conhece essa categoria? Final contra o Corinthians no ginásio da Federação Paulista. Cara, eu nunca vi meu pai tão feliz na vida. Meu pai corria em volta da quadra, corria, pulava. A cena que eu lembro era meu pai correndo em volta da quadra, parecia que ele tinha ganhado a Copa do Mundo, cara. Coisa sensacional, assim. Eu tenho a foto hoje do jornal até hoje, que tinha na revista a Bola Pesada, que era a revista da época da Federação Paulista. E assim, daí começou realmente esse meu lado. Futebol de salão eu cheguei a jogar em vários clubes depois, nunca profissional, mas cheguei a jogar até juvenil. Então joguei, conheci clubes fantásticos, sempre salão e assim, sempre como militante. Então eu frequentei clubes sensacionais. Eu frequentei o Paineiras do Morumbi por 7 anos. Baita clube, que é um cara. clube extremamente elitizado. Hoje eu não me vejo entrando no clube, dá pra entender? Mas naquela época... Alô, Paineiras, dá um título pra nós aqui. Então assim, joguei no Paineiras, joguei na GM, joguei na Schaefer, joguei na Eurosport, né, que na época, todo mundo ficava na dúvida, vou jogar futebol de campo, futebol de salão, porque a Eurosport pagava em dólar, era um negócio sensacional. Chegou no Brasil daquele jeito, né, cara? Chegou muito forte, né, e pegando todos os melhores jogadores dos clubes. Eu lembro que na época da Eurosport, a metade da equipe de base era do Palmeiras, era Palmeiras-Corinthians, dos jogadores de futebol de campo, e São Paulo. E assim, ficava um conflito, porque naquela época os horários dos jogos de futebol de salão era quase o mesmo horário do Campeonato Paulista, infantil e juvenil. Então a gente tinha que fazer uma baita manobra para conseguir conciliar os dois, porque a gente não ganhava nada no futebol de campo, ganhava uma ajuda de custo muito boba, e no futebol de salão a gente conseguia ter um dinheirinho.
né, que pagava melhor. Sim. E aí, mas a grande maioria optou pelo futebol de campo, pelo sonho, né, do futebol de campo e tudo mais. E sempre foi também, né, cara, mais glamuroso, vamos dizer assim, o futebol de campo no Brasil, né, velho? Sim, É sim. isso. É que o futebol de salão, a gente tinha todo um ambiente, todo mundo se conhecia, né? É gostoso. Pô, e a gente se encontrava, tinha dia que a gente jogava de manhã no campo e à tarde no salão e encontrava com os caras. Meu no mesmo Deus, jogo que era um delícia, negócio. né, cara? Era, Sem cara, falar que quem jogava salão tinha uma base diferente pro campo, né? Um drible mais rápido, um raciocínio mais rápido. Os meninos né? mais habilidosos era um negócio fora de série. Andrezinho do Corinthians, pô, o Andrezinho jogando salão, tomei gol dele de tudo quanto é jeito. A gente trouxe aqui o Paulinho, que é japonês aqui no nosso podcast. Meu Deus, Paulinho japonês, 10 do Corinthians, por onde passou, foi 10 em todo lugar. É sensacional, assim, é um tempo da minha, eu costumo dizer assim que era uma outra vida que eu vivi, mas que me deixou lições muito importantes para o que eu vivo hoje, né? Principalmente o lado de disciplina, o lado de comprometimento, né? Isso, eu nunca fui o jogador mais habilidoso, o mais talentoso, mas eu sempre fui aquele cara que entregava tudo. Eu sempre fui um cara de muita personalidade e isso na minha posição contava demais. Né? Então, como goleiro, o fator liderança conta até mais do que o que você consegue fazer debaixo dos três paus. Né? Sim. Então, esse meu lado mais líder, esse meu lado mais de... Eu nunca consegui... Aflorou. Exatamente. E isso cativava os treinadores que estavam comigo. E eles acabavam me dando essa chancela para ser eles dentro do campo ali. E isso me levou muito longe. Eu consegui me profissionalizar no Palmeiras, consegui passar por clubes como Cruzeiro, como Goiás. Inclusive, nós temos amigos, né? A gente tem um amigo muito em comum, que foi seu parceiro de Cruzeiro, que é o Negão, que é o Jefferson de Assis, meu parceiraço lá. Jefferson, goleiro de seleção brasileira. Goleiro de seleção brasileira, jogou com a gente. Pô, chegou lá pra fazer teste de zagueiro. Cara. Zagueiro, chegou na seleção brasileira sendo goleiro. É um negócio super sem noção. E o Crélio, que hoje é policial militar lá na cidade de Assis, foi o grande responsável por ele ter ido pro Cruzeiro, cara. Levaram um caminho, levaram um ônibus cheio de menino de Assis. Porque o pessoal de Assis tinha não sei o que era um acordo com o pessoal do Cruzeiro. Tinha sempre gente de Assis indo pro Cruzeiro, sempre. E o Si se destacando lá, né, cara, o Jefferson se destacando, foi fazer o teste, só que chegou lá, negão daquele tamanho, foi pra zaga. Foi mal, né, cara? Aí voltou depois e falou, não, mas eu não era zagueiro, eu era goleiro. Não, o Crélio ligou lá, falou, vem cá, sabe o menino que vocês fizeram o teste de zagueiro aí? Tô mandando de novo e ele é goleiro, põe ele no gol. Aí ele arrebentou. 2 anos depois, o Paulo Autuori puxou ele pro profissional. Ele arrebentou. Passou por cima de todo mundo. Tinha uns 8 goleiros na frente dele, das categorias acima. Ele passou por todo mundo, levou todo mundo. Qual a importância de um bom técnico também, né, Bom cara? olho, porque o menino o Jefferson é sensacional. O Jefferson tem uma história no Cruzeiro, depois no Botafogo, seleção brasileira. É um cara que... Quando você jogava, você ficava com um sentimento tipo você ficava apreensivo com o sentimento de ser dispensado a qualquer momento? Eu não tive esse sentimento até chegar no profissional. Minha expectativa sempre na categoria de base foi sempre as melhores possíveis. Eu tive uma carreira na categoria de base, digamos assim, que muito promissora. Porque eu era titular, eu era capitão, a seleção brasileira de base eu era convocado. Você era o cara da resenha? Porque assim, como que funciona, pelo menos funcionava a convocação de categoria de base na época? Quem indicava os jogadores era a diretoria. Então a diretoria indicava os melhores jogadores do clube, você ia para a Granja Comari, imagina, um peneirão violento. Exatamente. Né? E assim, o treinador era do Flamengo, metade do time era do Flamengo. Sim. É óbvio. Mas assim, era diferente. Então os diretores indicavam os melhores jogadores dentro daquele ano, né, que ia ter o torneio. Chegava lá, você fazia uma peneira, literalmente, e daí saíam os jogadores que iam ficar relacionados para os campeonatos. Mas assim, eu sempre tive, na minha categoria de base, eu sempre tive a melhor das expectativas. Quando eu cheguei no profissional, eu vi a realidade. É diferente, né? Muito Por que eu te pergunto isso? Porque em muitos momentos, quando eu fecho meu olho assim, eu lembro, cara, eu ficava com esse receio.
Porque era uma época que tava estourando muito jogador de futebol. 99, 2000, cara. São Paulo, a Copa São Paulo veio com tudo, veio o Oeste Barueri, veio os grandes times, os grandes jogadores, os grandes salários. Porque até 99, ninguém falava que um jogador de futebol ganhava 300 mil reais. Não Nunca. De repente saiu dos bastidores. Isso começou na era 99, 2000. Palmeiras para Marcelinho Carioca no Sim. Corinthians, escândalo com o treinador. Isso Banco começou. Excel, tudo aquilo que aconteceu naquele período. Cara, eu falei, aí caiu a realidade. Meu, como assim? Um jogador de futebol ganha 300 mil reais? E era muito engraçado, porque assim, a gente treinava na época do Palmeiras, aquela seleção que era o Palmeiras, pô, dos 11 jogadores do Palmeiras, 7 eram titulares da seleção brasileira. Como pode? E, cara, eu treinava com eles. Só que acabava o treino, eu lembro da arquibancada do CT, arquibancada cheia, lotada. Acabava o treino, ia todo mundo tomar banho, eu atravessava a rua, ia pra Marquês de São Vicente pegar o ônibus e ir embora. Muitas vezes pegava carona com o Antônio Carlos até a Sumaré e tal, assim. Então, era uma outra realidade que, assim, hoje, uma pessoa que chega aonde eu consegui chegar, Sim. ela já chega com a vida feita, sem nunca ter dado um chute. Sem nunca ter dado um chute. Naquela época, não. Naquela época, ganhava-se dinheiro os caras realmente ganhavam dinheiro. Sim. A gente ia lá, treinava, fazia chute a gol com o Roberto Carlos, cara. Quer dizer, era tirar o alvo, né? Então, assim, e acabava o treino, ele entrava no carro importado dele, e né? Você ia e pro eu ia busão. pro ponto de ônibus, pegar o ônibus pra descer na Teodoro Sampaio e pegar outro ônibus pra casa, 1h30. Essa era a realidade. E era outra realidade, e a gente tava todo mundo junto ali. Então, assim, a expectativa de acontecer era sempre muito grande. Mas agora hoje, vai. Friamente olhando hoje, nunca aconteceu, era muito limitado. De verdade? Sério? Hoje. Na época, lógico, a gente acredita do fundo do coração, mas eu era extremamente É uma crítica, limitado. é uma autocrítica muito pesada. Não, mas eu era extremamente limitado. Eu venho de uma geração aonde, olha, pra você ter ideia, vamos lá, no meu ano, Yamada, seleção brasileira. Eu tenho meus contas aqui. Mas tudo ele bem. era unanimidade no Corinthians. Tudo bem. E Yamada era unanimidade no Corinthians. Ele no juvenil puxavam ele pra treinar no profissional. Mas você tá falando de uma época que tinha Ronaldo no Corinthians. Não. Mas você entendeu? Olha o tamanho da moral. Um menino de 17 anos que jogava no juvenil e era puxado pra treinar no profissional todo dia. Ok. Certo? Isso aconteceu no São Paulo também com o Márcio. Que era considerado um dos melhores goleiros de futebol de salão do Brasil. Pô, um dos melhores salários. Eu lembro que ele jogava no Corinthians e ganhava melhor que todo mundo. Ele e o Andrezinho, porra. E assim... Na categoria, né? Na categoria. Sim. E assim, na categoria de base, sempre tinham nomes muito fortes. Sim. Né? No São Paulo era o Pavão, o André. Pô, o André foi quem foi. Mas, porra, e o Pavão? Pô, o Pavão era camisa 10, desde o infantil, porra. Né? E a vida não funciona desse jeito. No profissional funciona de outra forma. E assim, era ele, Júlio César. Tá. Só falar mais alguém. Não, mas não pode ser achar limitado. Alano São Paulo, olha. Era eu no Palmeiras, Alano São Paulo, Yamada no Corinthians, Júlio César no Flamengo. Só que o Júlio César, com 18 anos, cara, ele entra no Fla-Flu, fecha o gol. E arrebenta. E não sai mais. Ninguém teve essa oportunidade. Só ele. Depois veio o Leão e permaneceu com ele. Pô, personalidade. E falar assim, na época de infantil, ele era extremamente limitado. Ele era limitado. Só que ele era um limitado que evoluiu durante o processo inteiro. E você acha que você não evoluiu quando você foi pro profissional? Muda-se muita coisa, porque as cobranças mudam. Eu era muito baixo, sempre fui muito baixo. Na época ainda tinha alguma relevância. Você tem quanto de altura hoje? Eu tenho 1,79. Como você cresceu daquela época pra cá? Eu tô diminuindo, 43 anos já começa... Quanto você tem de altura hoje? 1,79. Mas naquela época, o goleiro da seleção brasileira era o Tafarel, cara, com 1,81. E era unanimidade. Colocou Zete no banco. Isso, colocou todo entendeu? mundo. Todo mundo no banco. Então, assim, ainda se olhava assim, mas já estava mudando. E você via que na hora que você chegava no profissional, não adiantava você só ser muito bom. Você tinha que ter esse lado da mídia que te desse um respaldo e da diretoria também. O Júlio teve isso no Flamengo.
Tudo bem, aí teve isso no Flamengo. Aí em 2000 veio o Dida, pra finalizar, pra ilustrar o que você tá falando. O Dida vem do Vitória da Bahia, onde ele foi goleiro titular da Seleção Brasileira de todas as categorias de base. Não, ele já veio com status, ele já veio vice-campeão brasileiro. Ele já veio brabo já. Vitória pesado, na época a diretoria do Vitória mandava muito jogador pra Seleção Brasileira. E veio ele e Alex Alves. Presidente Mota. Pô, veio ele e Alex Alves. Mota então, no assim, Vitória. Pô, adorava os meninos. E ele chega no Cruzeiro já com esse status, né? Já um ano seguinte ele já tá na Seleção Brasileira, estoura no Cruzeiro sendo campeão da Libertadores e vai tudo pro Milan mais, depois. Né? Pô, tá assim. Eu tive a oportunidade e a experiência de estar junto desses caras, ver esses caras treinar. Treinar com o Marcão, né? Treinar com o Dida. Ver esses caras era fora de série. Mas assim. Que nem eu vendo o Rogério Ceni treinar. Era fora de série ver o Rogério Ceni treinar. É o cara que mais treinou na minha vida, que eu vi treinar. Que goleiro já treina mais que todo mundo. Já começa aí. E impressionante, cara, é que assim, você vê o quanto o cara continua evoluindo. Porque o Dida, quando ele chega no Cruzeiro, eu cheguei 1 ano depois dele. Chegou um cara no Cruzeiro chamado Jean. O filho dele até jogou no São Paulo agora. E o Jean vem do Bahia. Trocado pelo... Tinha um goleiro no Cruzeiro, que era um angolano, se eu não me engano, chamado William Anden. O William vai pro Bahia e o Jean vem pro Cruzeiro. Goleiro, Jean. Goleiro. O Dida não sabia bater na bola. O Jean batia com as 2 pernas de um jeito fenomenal. Já batia com as 2 pernas. E o Jean só batia tiro de meta. E isso obrigava o Dida a evoluir. Porque você tá com um cara ali na sua bota que faz algo melhor do que você... Cara, te obriga a evoluir. E ele evoluía. A diferença do exponencial, daquele cara que realmente destoa, é esse, que ele passa do seu lado, ele consegue se equivaler ao que você tem de melhor. Você é melhor que ele em alguma coisa, ele vai lá e equivale isso através do trabalho. Equilibra. E ele vai passando por outros lugares onde ele vai se lapidando, porque é obrigação, porque o treinador tá vendo que o outro faz algo melhor que ele. E ele se sente na obrigação de fazer aquilo tão bem quanto o outro, porque o outro tá na reserva. É lógico, e perfeito. O goleiro tem muito isso, porque o seu melhor amigo é sempre o seu maior adversário. Que é o seu parceiro de Você vai treino. dividir quarto com ele, você vai saber dos problemas da família dele. É uma crueldade que não é cruel. Entendi. Mas assim, você tá ali brigando por uma posição... Mas, cara, aquele cara provavelmente é seu melhor amigo. E você sabe a limitação do cara, né? Você sabe a limitação. E se você entrar, o cara vai torcer por você também. E não é hipocrisia quando existe essa dinâmica. Porque acaba sendo... Os goleiros é uma família à parte dentro do futebol. Porque treinam separados o tempo todo. É o primeiro a sair, o primeiro a entrar no campo, o último a sair. Então você cria uma afinidade. Se você não tem esse ambiente muito bom, às vezes você vê aí goleiro brigando com o treinador de goleiro. Cara, isso aí é impossível. Aconteceu agora no Flamengo com o Diego, né? Então, assim, isso... Quase foi embora, o Rogério segurou ele lá. Fica insustentável a situação, porque é uma relação de 8, 9 horas por dia, junto ali, ó, eu e você. Trocando ideia, batendo na bola e falando, e vai pra concentração, no quarto junto com o cara. Quando você fala de evoluir, que você chega no profissional e você fala, puta, eu tava muito limitado, eu fico pensando na década, né, cara? Porque a década é final de 90, começo dos anos 2000. E eu fico pensando na zagueirada que tinha na época que eu jogava, né? E eu sou canhoto. Eu sempre me dediquei muito a tudo que eu faço. E jogador de futebol, eu não pensava no salário, eu pensava só em ser jogador de futebol. Pô, eu queria aparecer na Globo no domingo, cara. Eu quero ser jogador de futebol, mano. Eu quero dar entrevista na Globo. Eu quero alto salário. E aí, cara, eu acho que uma coisa que você pensou, que falou agora, que eu fiquei pensando, cara, será que eu fui limitado? Onde eu fui limitado? Eu acho que era mais um problema comportamental de querer as coisas do meu jeito e rápido, sabe? Porque eu perdi uma oportunidade quando eu briguei com o meu empresário, cara. Eu saí de São Paulo e fui pro Taubaté. E aí movimentou uma grana. E o meu empresário, nada. E nós tínhamos o mesmo empresário ali, né? Do grafite. Não vou citar o nome dele aqui. Eu falei, e aí, cadê meu dinheiro, mano? Não, você quer seu dinheiro? Então tá bom. Depois eu ficar quieto e só jogar, que eu ia estar, sei lá, onde hoje, eu bati de frente. E quando eu bati de frente, eu rompi um contrato. E aí, cara, jogador sem empresário não vai pra frente, acabou. Na minha época, eu nunca tive empresário, né? Tudo era conversado. Né? A gente sabe que as leis mudaram hoje em prol do atleta.
e de quem tem empresário. Naquela época, não, o passe era do clube. Para você conseguir fazer qualquer tipo de transação ou negociação, era complicado. Você subia profissional ganhando um salário mínimo ou 2, e aí tinha lá, ó, se você jogar, se você for relacionado, se você tiver no grupo, se você não sei o que lá, e vai vindo os acréscimos. Mas... Eu sou 8-2. Você vê como 3 anos as coisas mudam. Totalmente. Então, da sua época pra mim, a gente tinha mudado muita coisa, porque era comum chegar ali no Portão 4 do São Paulo, um Paulinho McLaren da vida. Lembra do Paulinho McLaren, Lembro, portuguesa? Com 3, 4 jogadores. E era comum também a gente disputar torneios fora do país. Então o São Paulo ia pra Holanda, ia pra Portugal, Sim. ia pra Itália, nesses torneios. E um desses torneios eu tava lá com meu nomezinho, cara, na lista. Vamos lá e tal. Eis que chega um zagueiro, cara, do interior, com o Paulinho McLaren. Ô, Paulinho McLaren. Um beijo pra você. Como que de avião a primeira vez, tava sonhando. Como que esse zagueiro vai e o meu zagueiro não vai? É complicado, né? E eu não fui, você entendeu qual que é o negócio? Era uma puta vitrine pra gente. Porque caso vocês estão nos assistindo em casa e não saibam o que acontece, muitos jogadores, tem muito brasileiro jogando fora do país agora, porque despontou nesses torneios. Sim. Sabe, torneio europeu, cara. O cara vai lá, 1,93m, pesava 70 quilos. Eu tava fora do país, lindo. Batendo até na sombra de quem passava. Eu tava batendo até na minha mãe, você entendeu? Mas enfim, o futebol te deu essa bagagem. E quando que você começou a olhar pro olhar da educação física com amor? Que você olhou, já foi dentro do clube, despertou esse desejo de você depois de ser que professor? eu me lesionei, então assim... Fala das suas lesões, porque foram graves. 6 cirurgias no joelho, né? Putz. Tomei um pisão no joelho e rompi menisco, ligamento, tudo, e tive que fazer reconstituição disso. E partindo dessas cirurgias, eu passei muito tempo na fisioterapia e tive muito contato tanto com fisioterapeutas quanto os preparadores físicos da época. E de estar ali dentro, eu fui começando a pegar gosto por aquilo ali. Sempre gostei, sempre fui curioso, sempre perguntei e eu curtia. Até por eu ter tido esse problema do bullying, que era algo meu, né? E isso me estimulava a querer estar melhorzinho, né? Como eu não era alto, eu precisava ter uma estrutura melhor para aguentar impacto, né? Para impor alguma coisa, porque um goleiro muito franzino também, baixo e franzino também não jogaria. Adianta, né? Tinha um mexicano, Jorge Campos, lembra dele? Jorge Campos. Jogava com as camisetas gigantonas, coloridas. Pô, baixinho, pegava muito. Tinha muitos atletas naquela época que eram caricatos, né? Ele, Guita. Tal. Mas que marcaram época. Não deixava. O Jorge Campos era um cara extremamente técnico. Extremamente. Ele ficou marcado por ser caricato, né? Mas era um cara extremamente técnico. E batia tiro de meta com as duas pernas, né? Não. É onde eu falo, tecnicamente, era um cara acima da média. E colocava no banco um cara de 1,90m. Sim, Chilavé, lembra o Chilavé? Então assim, pessoas diferentes, mas é o que eu falo pra você, naquela época se valorizava muito a liderança. Você poderia não ser o melhor, mas se as pessoas vissem em você aquela segurança necessária, que era o único que não podia errar, via em você aquela segurança necessária para a posição, você era o titular. Porque é algo que você não pode demonstrar. Naquela posição você não pode demonstrar fraqueza. Eu falo até hoje, eu vejo um goleiro jogando, de ver a postura dele dentro do campo, você sabe o que ele representa dentro do grupo. Você sabe exatamente o que ele representa dentro do grupo. Eu vejo hoje no São Paulo muita dificuldade de achar essa referência. Olha, você leu meus pensamentos aqui quando você falava, eu tô pensando no Volpe aqui, e tô pensando no Jandrei que tá lá. Eu tinha muita esperança no Volpe quando ele veio, torci muito por ele. Hoje tem um menino que eu gosto muito. O Jandrei é bom. O Jandrei é um menino que está falando de liderança, de postura e posicionamento. E o Jandrei, eu sei relatos, sabe, porque eu tenho muitos amigos jogadores do São Paulo. A convivência com o Jandrei é muito boa. O Jandrei é um cara de grupo. Ele é um cara de grupo. O Volpe teve no ano passado um pouco de dificuldade com isso. Talvez pelo jeito de falar, jeito de se expressar, né? Mas o Jandrei já chegou diferente no São Paulo. Cara, enfim, foi um paralelo aqui que eu tô falando. Um menino que eu olho e vejo muito nele, que assim, eu vejo que ele não está num clube melhor por causa da estatura, o Tadeu do Goiás, cara. E pega muito, né? Personalidade absurda. E não é de hoje, né? Que ele tá pegando. Personalidade monstro. Joga muito, um baita líder e substituiu o maior ídolo do Goiás. Aqui a gente não tem muita referência do que é o Goiás
Mas o Goiás é um clube grande. gigantesco e que teve o Arley como goleiro por 10 anos, que é uma referência absurda. Joguei com o Arley no Cruzeiro. O Arley é um cara que, assim, cara, tá caindo o mundo, ele bate no peito e fala, deixa comigo. Salário tá atrasado, se tiver Ele que falar, chama a ele responsa. chama. Então, assim, é muito mais só do que você faz dentro do campo. Sim. Porque aqui é muito da postura e de como as pessoas te veem com respeito. Goleiro é muito disso. Muito, 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 muito mesmo. E assim, eu vejo essa carência. Você vê o Wellington chegou no Palmeiras, cara, o cara colocou a camisa e ninguém mais tira dele. Sem abrir a boca. Só com a postura. Exatamente. É impressionante. Então é muito louco. É um jogador à parte do universo do futebol, o goleiro. É legal ver você defender essa sua posição. Você é goleiro, eu nunca vi alguém defender a posição assim. Quero trazer o Zete aqui um dia para estar falando, mas eu acho que ele não vai defender com tanto punho do jeito que você está fazendo a posição. Cara, ele foi um divisor de águas. Né? Goleiro antigamente, antes do Zete, não tinha tanta obrigação. Não era necessário ser tão técnico. E o Rogério, como eu falei, todo grande goleiro tem uma grande sombra. E o Rogério teve uma das maiores sombras que um goleiro pode ter, que foi o Alexandre. Que se não fosse o Alexandre se acidentar, o Rogério não seria o Rogério. Você acha? O maior ídolo do São Paulo, da história do São Paulo, é o Rogério Ceni. Sim. Só que tinha um cara na frente do Rogério Ceni que com 18 anos estava jogando Comebol, Mercosul e colocando o Zete no banco depois de ser campeão do mundo. Chamava Alexandre. Esse cara morreu num acidente de carro. Exatamente. Eu lembro. Esse cara, assim, tecnicamente era fantástico. Fantástico. E ele fazia o Zete melhorar a cada dia. Aquele negócio. E assim, se você ouvir uma entrevista na época, se você buscar no YouTube uma entrevista na época, você ouve o senhor Valdir Joaquim de Moraes, que era o preparador de goleiro de São Paulo, falando que era o sucessor do Zete e goleiro da seleção brasileira por 10 anos. Era um moleque que tinha... Nossa, era um espetáculo ver aquele cara treinando. 18 anos. E o Rogério era a reserva dele. O Rogério era a reserva dele. Quando aconteceu o acidente... O Rogério chegou para ser o terceiro goleiro, né? Pô. Brincadeira. É assim, o Rogério, tem relato do Rogério falando do Alexandre. Se você procurar na internet, você vai ver o Rogério falando do Alexandre. Realmente foi uma grande perda para o futebol. Mas dentro dessas coisas do destino, você vê que o que aconteceu com o Alexandre acabou abrindo um caminho para o cara que é o maior ídolo da história de São Paulo. Olha que sensacional. A gente que vivia ali, eu morei no portão 4 do estádio do Morumbi. Passou tanto cara bom, cara. Tanto jogador sensacional, fantástico por ali. Passou mesmo. Na minha época passou alguns que ficou famoso. Júlio Batista, Kaká, o Márcio, o goleiro. Muitos ali. Então, assim, muita gente muito boa. Eu lembro das brincadeiras, porque à noite a gente chegava, tinha o lanche das 10 horas da noite, que era no portão 1. Você ia por dentro, né? Lógico. Só que a gente infantil, né? Não era nem juvenil, a gente era infantil. A gente briga e chama de juvenil. pela rampa. Não, a gente ia por dentro da arquibancada, ali por baixo, na geralzona. Sim. Mano, os caras do juvenil ficavam tudo escondido pra dar susto na gente. Falava que era o fantasma do Feola. Mano... Não, assim, quando eles pegavam na ida pro refeitório, beleza. E quando os caras pegavam na volta, que você tava com café na mão, pão na outra, que voava tudo. Voava pão, voava tudo, cara. Nossa, os caras adoravam delícia, dar susto na gente ali. Era sensacional, era sensacional. Bom, aquelas beliches, era tempo bom, né, velho? Ia pro banheiro comer as bolachas, porque se eu visse o barulho de bolacha, você comia uma, se comesse. Porque, era um quarto com 20, 25 moleques, cara. Na sua época era 25 moleques? E os armários eram aqueles armários verticais que ia até o teto, né? Era 10 centímetros de armário que ia até o teto. Meu Deus. E, cara, você tinha que sair de fininho no meio da madruga, ir no banheiro, se trancar no box do banheiro pra comer sozinho. Porque se alguém ouvisse um barulho, esquece, você não comia nada. Cara, tô pensando aqui, dá até vontade de chorar nessa época aí. Porque foi onde minha mãe foi assinar meu contrato, velho. Minha mãe foi lá, minha mãe nem acreditou. Portão 4, portão... Aquela escadinha em caracol. E tem o grupo aí da galera do Portão 4 lá. Todo mundo que passou por aquele lugar. Você tem muita conversa com a galera dessa época? Eu fiquei muito afastado do futebol.
Depois que eu parei de Por jogar... causa das suas lesões, né? Aí a gente volta na minha pergunta sobre educação física, né? Então, assim, eu perdi contato totalmente, porque naquela época não existia rede social. Então, eu fui voltar a ter contato com o futebol quase 18 anos depois, quando meus amigos do Palmeiras montaram um grupo para reunir. E todo ano a gente se encontra, uma vez por ano, para se reunir, fazer um jogo festivo, que ninguém quer jogar, né? Todo mundo quer comer churrasco, só mentira. Churrasco. Aí não importa, cara, se você é milionário, se você ganhou dinheiro pra caramba, se você é milionário, ou se você é o outro cara, volta todo mundo a ter 18 anos. Todo mundo. É tapa na cabeça, é aquele apelido. Aquela resenha. Se você é rico, pai de família, tá se você é aí, você... presidente, prefeito, volta a ser o que você foi no futebol não interessa mais, né? O que você foi na vida não interessa, é o que você era. Exatamente. Naquele período. Volta, aí você vê Vamos fazer uma sessão de regressão aqui. Um monte de velho de 43 anos parecendo um monte de adolescente com 17, porque a gente volta exatamente naquele momento. Né, da vida. E é muito legal, é muito engraçado. Uma vez por ano tem esse fute no final do ano, sim, né? Vocês fazem. Fute, esse churras. A gente parou agora com o negócio da pandemia, mas, cara, é sensacional. Ninguém quer jogar bola. Ninguém quer. A única coisa do mundo é jogar bola. Eu falo assim, ó, você pega a foto, os gordinhos estão milionários. Os magrinhos estão trabalhando pra cacete até hoje. Você pegou a foto, é assim, eu mostro a foto pra você, todos os gordinhos estão milionários. Olha, o resto, bicho... Esse deu certo, esse aqui tá galgando ainda, esse aqui tá peregrinando. E engraçado, que, assim, você vê aquele cara que deu super certo, né, que foi um puta jogador, se realizou financeiramente e pessoalmente no futebol, mas na época que ele jogava lá, tinha um outro jogador que era exponencial. Eu falo assim, você pega o Ailton, né, que jogou com a gente no Palmeiras, tal, foi jogador do Corinthians, do Flamengo, mas na época tinha o Chocolate. E o Chocolate era o camisa 10, ele era o cara. O Chocolate, infelizmente, não vingou por algumas lesões. Mas a gente tá junto, cara. O Chocolate é o cara. Foda-se o Ailton, tá ligado? Foda-se quem é você. Porra, esse é o Chocolate, a 10 é minha, cara, 10 é o cacete. Não interessa se você jogou no Flamengo ou não. Não interessa quem foi você, porra. Mano, aqui quem manda sou eu, 10 é minha, pode esquecer. Vai pra... eu acho que eu sou assim, sabe? Me identifiquei. Pega 8 rapidinho antes que alguém pega, sabe assim? Eu chego lá e já bota 4 zagueiros. Eu falo, mano, você acha que interessa, meu? Depois seleção brasileira, fica quietinho, joga aí. Ô, Juvenil, senta aí. Segura. Segura que você amaciou a chuteira pra mim, mano. Mano, deixa eu fazer uns merchan aqui, aproveitar aqui, depois de meia hora, o nosso merchan vai sair. E a alegria do nosso editor aqui, quando eu falo isso e não falo no final, né, Lucas? Você ama isso, né? Ó, Black Skull tá na sua tela já, tá? Entra aí, adquira qualquer produto. Nós estamos de camiseta branca, inclusive, né, mano? Abre pra galera ver que a gente tá igual, olha lá, ó. Eu não tô com esse shape aí, mas tá beleza, tá valendo. Inclusive, esse agasalho lindo que ele tá usando, você encontra no site também, tá bom? Entra aí, ó, www.blackschoolsa.com.br. Adquira com cupom de desconto. Você tem cupom de desconto lá, Fê? Tenho. Fala seu cupom aí, então. FFECUNHA A. FFECUNHA A. Tá na tela aí também. Ou se você quiser, coloca o meu aí, Rodolfo Mariz, o que você comprar, o que você usar, tá ajudando a empresa e tá tudo bem, tá bom? Black School é a mãe, né, velho? Pô. 4 anos ó, já. 4 anos já na empresa. Vamos falar desse patrocínio aí. A empresa, o Marcelo, desde o primeiro momento, confiou no meu trabalho como profissional de educação física, né, como treinador. Eu cuido de algumas pessoas, alguns atletas, alguns modelos da marca, né, no caso a Fabi Frota e tal. Eu quero falar da sua relação com a Fabi daqui a pouquinho. Cuido de algumas pessoas que trabalham na parte administrativa, né, e assim, minha relação... Quando você fala cuida, você é personal dessas pessoas. Ok. Então, assim, minha relação com a empresa é sensacional. Além disso, eu tenho esse meu lado de eu tenho alguns amigos atletas da própria empresa e que eu não sou o treinador deles, mas eu sempre que eu posso, eu estou junto com eles para poder ajudar de alguma forma e aprender, porque eu sempre estou em busca de evoluir em conhecimento através daquilo que os treinadores deles passam para eles, para eu entender o processo que eles estão passando e auxiliar com aquilo que eu posso, com o meu conhecimento. Perfeito. Então, pô, você teve a oportunidade de estar com o Gerê há poucos dias atrás, um cara que eu adoro, puta de uma história de vida, um puta guerreiro, um cara sensacional. Está convidado a voltar já no nosso podcast, porque infelizmente foi bem no dia da morte do Cedric e a gente aproveitou pouco o Gerê. Ele tem uma história gigantesca.
E a gente vai contá-la. E vai estar no Arnold aí, vamos torcer para ele sair esse card dele aí. Hoje eu treinei com o Joãozinho aqui na Emotion antes do... Um beijo pro João também. Do nosso podcast aqui. Pô, tem o Fabinho, tem a Elô, tem a Fabi. Pô, tem uma galera aí que eu adoro e sempre que eu posso estar com eles, eu sempre tô. Que bacana. Então você veio pra Black por intermédio do Marcelo Bella mesmo, direto. Eu vim pela Fabi. Pela Fabi. A Fabi pelo Alê. Como é que é a sua relação com a Fabi e já emenda isso com a Black School? Cara, a Fabi veio me procurar, a gente tinha tido uma experiência não muito feliz no nosso primeiro encontro. Um dia ela chegou pra mim lá, pô, ela chegou pra treinar comigo, olha que eu treino com o Janu, na companhia atlética, tal, e ela veio treinar com uma aluna minha, de manhã, em jejum. 10 minutos de treino, ela tá gorfando. Sério? Eu falei, pô, você pica desse jeito, vamos ver o quanto você pica. Vamos ver de onde você vai, vamos ver. Cara, ela sumiu por 2 anos. Sumiu? Não apareceu mais. Aí depois de 2 anos, pô, a gente mora na mesma região, aí ela me procurou, falou, Fê, eu tenho um projeto, tô mudando de empresa, tô indo pra Black School, tem alguns projetos dentro da empresa, pô, você não quer entrar nessa comigo? E desde então a gente tá junto. Cara, a Fabi é uma puta... eu brinco, chamo ela carinhosamente de gorda, que é minha gorda, né? E é uma pessoa de um coração enorme. Eu passei com ela pelo processo de gestação todinho, então ela... desde o primeiro dia, ela fala que eu fui o primeiro a saber. Eu fiquei sabendo que ela estava grávida antes do Alê. Da Bela. Porque a gente estava com um projeto, já tinha fechado, tinha tido uma reunião com o Marcelo, e fechado um projeto que na época era para o Mr. Olímpia, para a gente fazer as fotos que iriam para o stand do Mr. Olímpia. Então a gente já tinha fechado, batido o martelo no projeto, como seria, como ia ser desenvolvido esse projeto. E 2 semanas depois ela me chega com a notícia de que ela está grávida. Tô grávida. Eu falei, acabou o projeto. Vamos começar um outro projeto. E eu passei todo esse e as fotos ficaram boas. Todo esse processo com a Fabi, ela treinou comigo numa quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite ela foi ter a Bela. Então, meu Deus, cara. Meu, sensacional. E assim, a Bela foi fazer 1 ano. A Bela fazia 1 ano num sábado. A gente fez uma sessão de foto na quinta-feira. Então, com 1 ano praticamente, certinho, ela colocou um shape fantástico, fez um ensaio fotográfico para Black maravilhoso. Tive a oportunidade de fazer com ela. Pô, eu tenho orgulho. Sua parceirona, né? Sua amigona, né, cara? Grande amiga. O Alexandre é um cara que eu nunca precisei pedir nada para ele. Ele sempre que ele pôde, ele me ajudou, abriu todas as portas para mim sem eu nunca precisar pedir. Entendo que ele vê em mim um bom profissional, claro, né? E tem alguma coisa de gratidão dentro disso por eu ter participado desse processo da filha dele, de tudo. E, pô, eu sou extremamente grato. Nossa, então, com isso, a gente fecha a sua história na Black School, que ficou no seu televisor aí, o QR Code e o endereço, tá? Vou reforçar, www.blackschoolsa.com.br, mira o QR Code aí na tela aí, entra no site e compre, adquire qualquer produto da Black School com 10% de desconto. Fechado o Black School, preciso falar do Tatua Praia, já tá aí. Aliás, eu não gosto de falar do Tatua Praia. Eu amo mostrar essas imagens aqui, ó, dessa letra que o Luciano deu. Que eu fiquei com invejinha, porque se eu fizer aquilo eu caio. Solta a imagem do Tatua Praia aí, enquanto eu falo que o Tatua Praia tá com quadras novas, areias térmicas. Você que tá pensando em fazer seu aniversário, já sabe que o lugar não é mais balada, meu irmão. O lugar é o pagodinho à tarde, você tomando uma aguinha de coco, comendo um açaizinho, vendo as negas no futebol, né? Curtindo o melhor do pagodinho, já sabe, né? Tatua Praia é o seu lugar, tá? Entra aí em contato com o Tatua Praia. Alô, Vini. Alô, Marquinho. Um grande beijo pra vocês aí. E o pessoal do Tatua Praia, que é a nossa segunda casa. Aliás, já tá voltando a jogar, Jace? Futevôlei? Já? Vamos voltar lá final de semana, então. Vamos quebrar tudo lá, tá bom? E nós estamos na Emotion, cara. Vou deixar você contar a sua história com essa academia do meu amigo Isaías. O endereço e o QR Code da Emotion também já está na sua tela. É incrível esse lugar, né, cara? Essa academia aqui, ela tem um ambiente diferente. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falei para o Isaías que o ambiente aqui, o clima da academia é um clima que ele te inspira a treinar, né? As pessoas que estão aqui,
apesar de ser um ambiente, né, assim, eu venho do ambiente mais simplório, digamos assim. Ginásio. Sim, de ginásio, de treino, de ferro e tudo mais. Sim. E você vem aqui, tudo clean, tudo bonito, tudo, né, No lugar. decorado, tudo. Mas, cara, todo mundo treina, porque aqui é uma casa de atletas. Então, não tem uma vez que eu não venho aqui que não tem 1, 2, 3 atletas treinando e a galera, pô, dando sangue. Então, assim, você se inspira vendo as outras pessoas trabalharem, né? As pessoas fazendo as coisas com vontade. Às vezes você está meio desanimado, você chega aqui, você vê a pessoa fazendo, dando o máximo dela, não tem como você não dar o máximo de você. E isso é inspirador. Isso é inspirador e isso faz o ambiente, né? É aquele lugar onde as pessoas vêm realmente comprometidas a treinar, a fazer o que tem que ser feito em prol daquilo que elas querem. E todo mundo é bem-vindo aqui, né, cara? Pô, você vê uma galera treinando aqui. Não, você chega aqui. E tá tudo bem. Você vai pro Isaías, aí tem um amigo meu querendo vir treinar. Não, fala pra ele vir treinar aí. Você chega aqui, e tá tudo Isaías certo. Sempre com um sorriso, com um abraço, sempre muito receptivo. E assim, pô, isso é tudo, né? Isso é tudo. Sim, é sensacional. Desde da mocinha da limpeza, o pessoal da recepção. Cara, todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo te recebendo bem. E, pô, e na hora de treinar, não tem nem o que falar. Não tem, olha né, pro cara? lado, se inspira, fecha o olho e vai. Exatamente. Aqui a Academia Emoji, vem fazer uma aula aqui, tá bom? Já tá aí no endereço, tá na sua tela, o QR Code tá aí. Vem aqui e fala, eu assisti o podcast com o Fê Cunha e com o Rodolfão, vim fazer uma aula grátis. Você já ganhou uma aula grátis aqui, cara. Rua Funchal 418, no 19º e no 20º andar. Aqui na Vila Olímpia, do lado da estação Vila Olímpia, mano. Não tem erro. Tem a melhor vista de São Paulo. É, a melhor vista. Não tem como. Aqui você vê tudo, você vê o aeroporto aqui, você vê o Morumbi do lado, você vê o shopping, você vê o jockey, você vê tudo. Você vê tudo, cara, você vê tudo. E para finalizar nossa seara aqui, eu preciso falar do Instituto Forte, que é um instituto que nós aqui do Podcast Sem Filtro, nós apoiamos. Eles fazem, entre todos os serviços ali dentro dessa ONG, a ressocialização de moradores de rua. Então é incrível, cara, é incrível esse projeto. E aliás, eu vou deixar o meu amigo Marcinho. Marcinho, vai daí. Oi, eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando 7 anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de 1000 amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas R$15 por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo. E você também pode ajudar essa causa, hein? Inclusive, está chegando o mês de junho, onde nós gravaremos nosso 2º episódio no Instituto Forte. Você pode ajudar essa causa. Um beijo a todos aí do Instituto Forte. Pronto, mano, seguimos. Agora que eu quero saber da educação física. Eu te fiz a pergunta e você falou das suas lesões e a gente acabou voltando pro futebol. Isso. Mas a educação física entrou na sua vida e você já se apaixonou logo de cara. Falou, mano, já que eu não tô no futebol, como atleta, eu... Depois desse processo das lesões, é um sonho que se foi, né? Falo que um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que eu tive que falar pro meu pai que para mim não dava mais, né, em virtude das expectativas que eu tinha quando mais jovem, de ter uma carreira, pô, eu sonhava com o melhor daquilo que o esporte poderia oferecer. E de repente eu comecei a me ver sendo mediano. E isso realmente era algo que me tirava o tesão do futebol. E foi me tirando o tesão do futebol até... Você foi deixando de lado? Você foi ficando de lado? Não, cara, começou a virar automático. Fazer por fazer, não tinha mais As oportunidades não vieram? Não vieram, e todo lugar que você ia era contrato de 1 ano, não fazia mais contrato, o contrato não poderia ser mais longo, porque a lesão que eu tive era degenerativa, né? Entendi. Aí eu passei com o Dr. Sanches, que é o médico do São Paulo. Sim. E ele falou para mim, Fernando, assim, você tem 2 opções, né? Você joga mais 1, 2 anos no alto rendimento e depois você vai ficar com uma sequela
pro resto da vida. Você vai mancar pro resto da vida porque o desgaste vai ser num nível que você vai precisar de uma prótese de joelho. Né? Caramba, vai ser bem drástico. Ou você para agora e toca a sua vida como se nada tivesse acontecido e você tem esse tempo para pensar. E eu tive que pensar. Né? E levar isso para as pessoas. Eu tinha 22. Okay. E eu tive que levar isso pro meu pai. Profissionalizei com 16, foram 6 anos ali profissional. Mas sem já aquele brilho no olho, porque eu já não. As oportunidades que eu via, eu vi que eu já tinha chegado no meu teto. Né? E era muito difícil, porque meu pai, cara, o que eu vou falar pra você? Meu pai trabalhava de ônibus, meu pai nunca teve carro. E meu pai deixava de pegar empregos melhores, porque durante algum tempo ele tinha que me levar e me trazer. Então ele saía de onde ele estava, aqui em Pinheiros, pegava um ônibus e ia até em casa, me buscava, me levava a treinar. Meu pai levava a foto dentro da agenda, mostrava para os clientes, era um negócio. Então assim, me cortava o coração. Né? Então o mais difícil para mim realmente foi o dia que eu tive que colocar as coisas no lugar. Passei por um processo depressivo, porque você imagina, eu morei minha vida inteira no mesmo bairro. E as pessoas me conheciam como Fernando, jogador de futebol, do Cruzeiro. Toda vez que eu estava no bairro, era, puta, eu já tinha parado de jogar fazia 2 anos, as pessoas me viam na rua. Te vi na televisão. E, cara, aquilo machucava de um jeito. Eu não ia mais em festa de Natal da família. Sério? Era muito dolorido para mim, doloroso para mim esse processo da expectativa que as pessoas tinham em mim, né? E que eu tinha também. Então, eu andava no meu começo de carreira, assim, eu passei por esse processo depressivo, aí eu fui convidado para eu estava fazendo fisioterapia no Palmeiras, e um dos preparadores físicos do Palmeiras estava com um projeto dentro da Fórmula, chamava Projeto Speed. Uhum. Tinha algumas esteiras de alta performance para pessoas que eram semi-atletas, mas eram esteiras que não são as convencionais. Okay. Esteiras que chegam a 60, 65 km por hora. Meu Deus. Então, e tinha esse projeto. E aí, conversando com ele, falando que eu nunca tinha parado de estudar, sempre estava me aperfeiçoando, ele falou, se voltar para a faculdade, eu consigo te ajudar, vem conhecer. Primeiro ele falou, vem conhecer. Cara, a Fórmula era a maior academia da América Latina. Era dentro do shopping, academia. O dia que eu entrei naquele mundo, meu olho brilhou. Era no Rebouças? Era no Shopping Eldorado. No Shopping Eldorado. Meu olho brilhou. Falei, cara, se tem alguma coisa, algum lugar que eu quero estar, é aqui. E aí esse projeto durou 6 meses. E eu já tinha feito um ambiente dentro da academia. E aí minha vida começou a fluir para esse lado. Eu me apaixonei pelo segmento. Fui para dentro da sala de musculação. Comecei a gostar muito disso. Continuei meus estudos enquanto deu. Né? Porque chegou uma hora que já não era mais compatível, porque eu chegava na academia, ficava na academia até a hora que a academia fechava, no outro dia para a faculdade de manhã. Você começou a viver de fato o que o estudante vive aí, né? Sim. Começou a ficar morado dentro da academia, ir para a faculdade. Cara, eu dormia, na época, eu ia pro banheiro, eu entrava no box, porque eu saía de casa, para você ter ideia, eu saía da minha casa, pegava o ônibus e descia no ponto final. Eu estudava na faculdade Unisantana. Então, meu ônibus saía da porta da minha casa e ia até o ponto final dele no Tietê. Descia de ponto final a ponto final, dava 2 horas, cara. E eu saía de lá, já ia direto para academia e voltava de noite. E foi assim minha vida durante muitos anos. Você ficou como estagiário, dando aula em sala de musculação? Eu comecei no projeto, quando eu consegui meu CREF, eu já fui para a sala de musculação. E aí eu fiquei muito pouco tempo na sala de musculação, porque começaram a surgir oportunidades como personal. E eu fiquei eu assumi só como personal, tendo meus horários todos preenchidos. Depois de 3 anos eu já trabalhava só como personal. Okay. Começava às 6 da manhã e parava às 11 horas da noite. Meu Deus. Todo dia, de segunda a sábado. E eu ainda tinha alguns alunos fora de lá. Eu tinha um aluno, eu dei aula para o diretor do Colégio Adventista, que eu dava aula para ele de segunda, quarta e sexta, das 11 à meia-noite. Então assim, durante 10 anos, a vida que eu tenho hoje, eu não devo ao futebol. A vida que eu tenho hoje, eu devo à academia. É o que eu tenho aqui, ó, anilha, peso. Eu sou apaixonado por isso aqui. Isso aqui me deu tudo que eu tenho. Me deu minha casa, me deu minhas experiências de viagem, me deu o meu conforto. É daqui que eu tiro tudo. Perfeito. Né? Então, eu, por 10 anos, eu me abstraí de tudo que podia circular. Porque assim, eu trabalhava de segunda
a sábado, domingo eu dormi o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Porque segunda-feira eu começava de novo, ia. Hoje eu tenho uma vida mais tranquila. Eu trabalho de 8 a 9 horas por dia, vou para casa na hora do almoço, cuido dos meus bichos, eu tenho uma vida diferente. Mas durante 10 anos, cara, foi dessa forma. Muito sacrificante, mas assim, não me arrependo de nada. Eu tinha uma Você se achou na profissão, então. Você é bem feliz com o que você faz hoje. Eu sou apaixonado com o que eu faço. Mas você gosta de dar aula de personal mesmo ou preparar atleta? Por que eu estou perguntando isso? Deixa eu só contextualizar, tá? Porque a Fabi estava em preparação agora e ela está finalizando para o carnaval. Isso. E você estava, quando a gente foi gravar o podcast da Fabi, você falou, não, cara, ela ainda não entrou em finalização, vou finalizar ela daqui a pouco. Eu falei, cara, ele deve gostar disso. Eu adoro, como eu te disse, eu adoro o processo. Adoro estudar, adoro conhecer, adoro estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Né? Eu tive algumas experiências com o Felipe Faixa Preta, com o Correia, com o Pacholoc. Então, assim, eu gosto de pessoas. Hoje eu conversei com o Fernando aqui, pedi para ele, para que eu pudesse acompanhar ele trabalhando, para eu entender o trabalho dele, para poder aprender com ele. Porque Fernando Marques. Fernando Marques. É incrível. Então, assim, converso com o Isaías. Todo lugar que eu posso aprender com os atletas, com os meus amigos, eu sempre tento tirar alguma coisa daquilo. Sei que eu tenho alguma coisa para passar? Sim, mas eu estou ali muito mais aberto a receber do que a querer entregar alguma coisa. Então, assim, minha paixão é essa. Eu fiz uma escolha durante o processo que hoje eu entendo como assertiva, né? Quando eu comecei a trabalhar, na época na Fórmula tinha muitos atletas que só queriam trabalhar com atletas. Ok. E eu não. Eu queria trabalhar com empresários. Eu estava focado em realmente mudar minha vida. Eu vim de uma família muito simples, eu vim de uma condição de vida muito simples e eu queria mudar minha vida. Então, eu foquei em conhecimento e em dar resultado para pessoas normais. Então, pessoas que tinham sucesso... Que é muito maior, né? O volume é muito maior de pessoas normais do que atletas, né? Vamos lá. Então, porque assim, o atleta está disposto a te dar os 110%. Okay. Ele já está disposto. O empresário, ou a dona de casa, ou seja o que for o segmento que a pessoa, que a pessoa viva, para você conseguir tirar 100% dela é muito difícil, porque a vida dela é muito mais do que só academia. Okay. Mas quando você consegue virar a chave de uma pessoa dessa, você consegue mudar a vida dela como um todo. A hora que ela percebe que não só mudar o físico dela, mas dizer não, fazer uma repetição a mais, conseguir se superar com um pouquinho de peso a mais, né? Chegar no limite dela, ela consegue levar isso para o resto da vida dela. Ela consegue levar isso para o trabalho. Não é qualquer pessoa que quando ela ouvir um não, ela vai para cima até ela ouvir um sim. Então a pessoa não aceita menos do que aquilo que ela merece. Perfeito. Então assim, eu fui direcionando minha carreira para trabalhar com esse segmento. Sou muito realizado com isso, né? Consegui criar as pessoas que me procuram hoje, essas pessoas que não são atletas, elas me procuram porque elas sabem e elas estão determinadas a mudar o estilo de vida delas. Beleza? Okay. Trabalhei muito tempo com pessoas que faziam atividade porque queriam fazer, porque o médico mandou, mas hoje são recomendações médicas, exatamente. Né? Hoje são pessoas que realmente querem mudar o estilo de vida delas, querem mudar alguma coisa que elas não estão satisfeitas e são pessoas de sucesso em outras áreas da vida. Né? Então, quando você trabalha com esse mental de uma pessoa de sucesso, fala, cara, se você conseguiu fazer isso, que é muito difícil, cara, e depende de um monte de variáveis, isso aqui só depende de você. Vamos, tô contigo. Acabou. Entendeu? Então é sensacional. É um trabalho psicológico. Eu tenho uma satisfação. Hoje eu me realizo nos meus alunos. Entendi. Né? E tendo passado por isso, eu vou fazer 20 anos de carreira agora. Tendo passado por isso ao longo da minha carreira, tendo feito essa opção, hoje eu tenho a opção de doar meu tempo para os meus amigos e para os meus atletas. Pessoas que eu posso tirar meu tempo, descer, ir para um centro de treinamento, onde tem um treinador muito bom, okay, e passar 5, 6 dias lá, só assistindo ele trabalhar e tirando conhecimento daquilo. Eu posso vir aqui na Emotion, trazer o Gerê, que tem o treinador dele, o Thiago, e vir com o Gerê aqui acompanhar ele no treino e tentar tirar mais dele, ajudar ele e tudo mais, mas ao mesmo tempo que eu estou ajudando ele, eu estou aprendendo com tudo aquilo que ele está fazendo. Eu estou tirando daquilo. Então, assim, hoje
isso é o que me dá o prazer da realização pessoal. Eu faço isso para mim. Então, eu disponho do meu final de semana para estar com os meus amigos, para disponibilizar meu tempo para estar com grandes profissionais, pessoas que eu admiro, para eu aprender. Porque quando eu optei em trabalhar com um segmento que não era atleta. Né? Mas hoje eu posso mesmo gostando. Mesmo gostando. Okay. Eu consegui tirar um pouco da filosofia e levar para as outras pessoas, né? Para as pessoas normais. Né? Isso me dá uma gratificação absurda. Mas ao mesmo tempo você fica com aquele gostinho de ver um Fórmula 1, sabe? Sei, claro. De ver o cara que, porra, pro meu aluno eu falo mais 3, mas pra esse aqui dá pra falar mais 10. Entendi. Sabe assim? E, meu, coça e é do caramba. Você vê, top, claro. Quando eu fui falar pra você do Gerê, cara, eu falo com orgulho. E, cara, pra mim é um puta cara que eu torço e o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer pra ajudar. Eu quero puxar um treino com ele. Entendeu? O cara é extremamente a Fórmula forte. 1. Eu vou te dar um conselho. Espero que pegue ele no cutting. Ok, beleza. Tá? Porque eu peguei ele no último dia de off, cara. A gente foi fazer um treino de costas na Bodytech do Eldorado. Peguei ele no último dia de off. 120 quilos. Não dá. E a gente treinava junto. Foi puxar. Eu fiz um terra com, acho que 300 quilos lá. Fiz 4 repetições com a perna sambando. Ele foi lá e fez 20. Eu falei, então, não dá nem pra brincar. Não dá nem pra brincar, até porque eu nem faço terra. Se eu fizer, eu morro. Então, assim, é muito prazeroso. Eu me realizo hoje dentro da academia. Eu não tenho frustração nenhuma com relação ao esporte, com relação ao futebol. É legal Tirei isso. Tudo que o futebol podia me dar como experiência, como determinação. Nunca fui talentoso, nem como professor, né, e nem como jogador. Mas sempre fui o cara, não vou te falar o mais esforçado, mas eu sempre fiz o máximo que eu podia, durante o máximo de tempo que eu conseguia. Então eu trabalhei o máximo que eu podia. Você acha talentoso como professor? Que modéstia a parte sua. Cara, como jogador não te conheci, né? Infelizmente, mas não posso falar. Mas como professor, você não se acha talentoso, cara? Sabe onde está o esforço? Sabe aquele cara que, vamos tirar por assim, o cara que tem facilidade dentro de uma academia, o cara que entra já fica forte fácil, fica definido fácil. Minha genética é muito ruim. Entendi. Então, para eu driblar esse mecanismo da minha genética, eu tinha que estudar mais. Saquei. Para eu melhorar, eu tinha que entender mais das variáveis. Não era qualquer coisa que funcionava para mim. Então, como não era qualquer coisa que funcionava para mim e eu queria evoluir, porque, querendo ou não, a minha imagem diz muito daquilo que eu sou e que eu conheço, né? Não que seja tudo, mas diz muito. Então, eu me obrigava a entender mais, a saber mais, a estudar mais. Então, isso, eu acredito que fez com que eu me tornasse um pouco mais completo do que as pessoas que acabam vivenciando dentro da academia, professor também, e tem uma resposta muito rápida, qualquer coisa que faz melhora. Então esse cara não teve que fazer 500 tipos de dieta, esse cara não teve que fazer 500 tipos de treino, esse cara não teve que fazer um monte de coisa para tentar melhorar alguma coisa nele mesmo. E a gente sabe que isso aqui, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você consegue aplicar o seu conhecimento e passar como experiência para as pessoas, isso conta pra caramba. E o que eu vejo muito nos meus alunos é que eles entendem, eles veem um pouco da minha rotina. E eu sei que eu sirvo de exemplo dentro da minha rotina, né? Da minha rotina alimentar, da minha rotina de treino e tudo mais, porque eles acompanham isso. Né? Vira e mexe eu estou treinando com eles, eu faço questão de estar junto com eles. E não é mentira, não é aquele negócio de Instagram que você faz assim, postei uma refeiçãozinha fake. Não, eu vivo realmente esse lifestyle. Eu não sou atleta, mas eu vivo como se fosse um. Eu fui fazer as fotos agora com a Fabi, eu fiz um processo, exatamente o mesmo processo que um atleta faz para subir no palco. Eu só não subi no palco. Por quê? Eu estava com as suas marmitinhas no dia da gravação, comendo fruta, comendo não sei o quê. Eu falei, mano... Hoje em dia é normal, cara. Hoje eu terminei o treino aqui, fui comer no banheiro, porque... Acabou, né? Pra mim é normal, é normal. Eu sentar onde eu tiver, eu abaixo a cabeça ali, como. Você gosta, né, velho, disso aí? Eu curto. Você curte. Eu curto isso. E eu acho que assim, eu aprendi, que nem a gente falou, eu aprendi lá atrás com os caras da, old school more, assim, tipo, Edson Serafim era meu vizinho, eu ia pra academia, cara, eu vi o cara fazendo negócio, entendeu? Eu treinei na academia do Djalma dos Santos, que foi vice-presidente da FEPAM. Então, assim, a minha base de academia
Era te cercou, old school Total. brabo, cara. Não tinha como ser diferente hoje, Não tinha né? como ser diferente. Então, assim, e eu curto. A galera fala, nossa, você tá de dieta? Eu falo, cara, eu Vivo em dieta. Mas não é que eu vivo em dieta, essa é a minha vida. Eu curto comer fruta, eu curto comer Você tá em certinho, dieta, eu peso. o que é estar em dieta? É. A minha vida é estar em dieta. Pra você não é normal. Nesse meio tempo você conheceu a Amanda? Nesse meio tempo eu fui casado antes. Né? Você foi casado fui antes? Fui casado antes. É. Aí me divorciei. Depois que eu me divorciei, eu fiquei 2 anos solteiro. E conheci a Amanda por intermédio de uma amiga. Da igreja. Da igreja? Da igreja. Que igreja que foi? Desculpa. A Igreja Águas da Moca. Águas da Moca. Então a gente se conheceu, demorou muito pra acontecer alguma coisa. Ela me enrolou por 8 meses. Ela tinha... Pô, 8 meses, cara. E o dia que ela saiu comigo, ela levou Amanda, a prima. olha o que você tá escutando aí na sua casa Não, agora. eu jogo que na cara dela. Sem colocar aí, brincadeira. O primeiro dia que ela saiu comigo, ainda levou a prima junto. Porra. Bom, peraí, mas é esquema? Você levou um Nada, amigo? e o medo. Você não levou não, amigo? não. Ela levou a prima porque ela tava com medo de mim. Ah, Eu falei, é? pô, puta cara de bom moço. Eu achei que você tivesse levado um amigo, feito esquema. E ela falou assim, e tal. mas esse cara é muito chato, cara. Depois ela ficou 3 meses ainda, me enrolando mais 3 meses. Que ocasião vocês se conheceram? Na academia também? Então a gente teve foi uma amiga em comum. É. A gente começou a conversar, porque a gente tinha muita coisa em comum. Ela tinha se separado, ela gostava de bicho, tinha perdido um cachorrinho e tal. E deu match. Não, então. E aí Falou a gente de bicho com a gente vocês começou dois. a conversar, né? Ela estava muito triste porque tinha perdido uma cachorrinha. E aí a gente começou a conversar, mas nunca deu certo de se encontrar. E a gente morava muito próximo. Sério? Muito próximo. Diferença assim de 3 quilômetros. Meu Deus. Muito próximo, muito próximo. E não calhava. E toda vez ela me dava um bolo. A gente marcava alguma coisa, ela me dava um bolo. E assim, todo mundo chama uma mulher para ir tomar alguma coisa, né? Eu chamava ela para tomar suco. Vamos tomar um suco? Aí na família dela eu virei o cara do suco. Você viu? Pô, quando você vai sair com o cara do O suco? famoso tangue. Quando você vai sair com o cara do suco? O cara do suco Você virou o ficou... famoso tangue. Não, no dia do casamento... Não, O famoso tangue. No dia do Você virou o casamento, tangue. na hora dos votos, eu peguei o microfone e falei assim, ó, tá vendo? Enrolou e casou com o cara do suco. Olha aí. E vocês estão nessa fez. relação há quanto tempo já? A gente vai fazer 5 anos agora em 5 setembro. anos. Em novembro, dia 2 de novembro. E o fruto? Olha, dia 2 de novembro, casei no dia 10, cara, de novembro. Que legal. Meu foi no dia de finados, cara. Dia de Morri de vez. Como é que pode isso, cara? Dia 2 de novembro, o cara fica casa dia 2 de novembro. É mais barato, né? Tá todo mundo chorando no lugar, o outro tá vazio. Pô, É isso. meus pais são de Fortaleza, né? Aí tinha um feriado no dia 2 e tinha um feriado no dia 15, mas o dia 15 caiu numa quarta-feira. Aí E não dá. nesse ano ia cair na sexta-feira, o do dia 2. E lógico, ninguém quer casar no dia de finados. Eu falei, essa é a data e vamos lá. Para de frescura, vai ser essa é a data. Meus pais vieram de Fortaleza. E aí no fim deu tudo certo, foi sensacional. Que bom, cara. E desse relacionamento são 5 frutos. São 4 cachorros e um gato. É. Ela veio com uma Olha aí. cachorrinha e eu já tinha o resto da gangue toda, né? Você já tinha. Já Caramba. é uma... Fala as raças, porque cachorro é sempre bom. Você tem um... Eu tenho 2 Goldens, Eita. o pai e o filho. O pai entrou comigo na igreja. Sério? Na hora da cerimônia ele entrou comigo. Tem foto aí? Tem, Então lógico põe na que tela tem. essa foto aí, ó. Dele entrando com o Golden na igreja. Ele carregou as alianças? Não, mas ele entrou comigo, foi meu acompanhante, sentou no altar, ficou esperando ela. Ele ficou deitado, a hora que ela entrou, ele levantou assim, fez uma cara. É sério isso? Sério, mano, sensacional. Esse cachorro tá vivo. Tá com vivo. você. Qual que é o nome Lorde, dele? Lorde. Lorde. Lorde Tem é que ser o Lorde, sensacional. né, cara? Lorde é sensacional. Lorde, o nome diz tudo sobre ele. Sério. Compensação, filhote dele, Jesus. É um furacão. É um amor, mas é um furacão. Qual que é o nome do filhote? É o Logan. Um Logan. Olha aí. A gente tem um Logan aqui também. Ali, Também ó. tem? Tem ali, olha ele atrás, ali, ó. As Wolverine da Vila Maria. É o Severini. É o Severini. É o Severini. Então, e aí a gente perdeu no final do ano 2 cachorrinhas, né? Perdi minha York e uma... Chamava Meg? Não, a York era a Babi, né? Ela teve um infarto, já estava com 18 anos. Cara, tava tomando o bagulho errado, hein? Mas a Mel, que era uma poodle lata que a gente pegou da rua, e também, ela acabou morrendo de velhice. E eu perdi um dos meus gatinhos. Eu tinha 2 gatinhos, perdi, que era o mais velho da casa com 19 anos. Também acabou amanhecendo. Por na casa velhice do também. vizinho. Também por velhice. Esse amor por bicho que você tem te faz não querer um filho.
Então, cara, eu nunca me vi pai. Nunca vi esse meu lado aflorado. Mas eu consigo identificar algumas coisas na minha personalidade através da experiência com os meus irmãos. Eu sou um cara muito exigente comigo e com quem está à minha volta. A Fabi falou para você aquele dia, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu vou te entregar meu 100%. Uhum. E eu espero de verdade que você me entregue seu 100%. De verdade, de verdade. De espero. verdade, eu fico extremamente chateado quando isso não volta. Mas chateado de não... não sou só eu que fico, então. E eu não consigo disfarçar. Eu já tô velho, Você cara. não consegue disfarçar? Não, eu já tô velho. Eu já tô naquele ponto que eu já saio distribuindo, entendeu? Então, assim, eu não consigo disfarçar, eu não consigo fazer média. Quem tá trabalhando comigo já sabe como eu sou. Então, eu já fiz muita média. Hoje em dia, do jeito que vem, volta. E, assim, eu tenho muito receio, eu vejo através do meu irmão, da relação deles com os filhos, é esse excesso de expectativa. Como faz mal para a criança. E eu tenho certeza que eu não seria diferente. Você ia ali colocar uma expectativa na criança e se não fosse correspondido ia ser ruim para a criança. Não só pra isso. Criança. A pressão que você coloca numa criança, porque a expectativa que você coloca não é o que a criança quer, né? Então eu vejo nem por tem esse lado. entendimento. Nem tem esse entendimento, Sim. mas assim, indiretamente você acaba criando um trauma ali muito grande. Né? E eu nunca tive esse meu lado aflorado. Com certeza, se tivesse acontecido ao longo da minha vida, do jeito que eu amo meus bichos, pode ter certeza que eu seria um pai puta babão. Mas com certeza esse meu lado seria algo que eu teria que trabalhar muito. Eu teria que fazer uma terapia, alguma coisa para não fazer com que isso interferisse no psicológico do meu filho. Entendeu? Caso eu tivesse um. Mas eu nunca tive esse lado aflorado. Encontrei a Amanda já num momento de vida dela onde ela estava muito mais focada nós temos praticamente a mesma idade, a diferença de um ano, onde ela estava muito mais voltada para o lado profissional dela. Ela não se via mãe naquele momento e o tempo foi passando e ela também decidiu por si que não caberia dentro do nosso estilo de vida isso, por tudo que como a gente acabou como um acordo, então, e tá tudo bem. Eu falo, sou tio legal, cara, meus sobrinhos vêm, vão passear, vão brincar e tal. Adoro criança, eu adoro criança, mas eu realmente nunca me vi como pai. Isso é algo que eu nunca... Compensação, eu tenho um irmão que, nossa senhora, se a mulher dele não tivesse operado, ele teria um time de futebol. Gosta. Porque, e é um paisaço, é um cara que se entrega e tudo mais. E eu vejo que, assim, se fosse para ser daquele jeito, sensacional. Entendi. Entendeu? Mas entregar menos do que aquilo não seria... Não, de maneira nenhuma. Ainda mais como educador, você fala assim, cara, hoje em dia, eu falo assim, cara, eu trabalho, vou chegar em casa, meu filho está dormindo. Vou sair de casa, meu filho está dormindo, porque eu saio 5 horas da manhã. Vou chegar em casa 10 horas da noite, 10h30, meu filho está dormindo. Peraí, quem que vai educar meu filho? Né? Vou dar para uma outra pessoa educar meu filho. Outra pessoa educar. Vou ter um filho só por ter. Vou ter um filho para falar que eu tenho. Aí não dá, né, cara? Então, assim, mas a vida direcionou a isso. Hoje eu tenho essa visão de por que não. E aceita também, né? Sim, sem problema. Mas você sofreu a pressão da sua família? Por, tipo, mãe, pai? Tipo, vai me dar um neto quando? Dessas coisas assim, cara? Durante muito tempo, essas conversinhas tinham. Mas eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa que eu posicionada também, né? Posicionava. Eu sempre me posicionei em tudo. Eu prefiro falar e a pessoa me entender mal num primeiro momento do que eu ir para casa sem ter falado e eu passar mal. Existe um ditado que fala assim, eu preciso pecar ao falar do que ser correto em me omitir. Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. Nenhum. Eu não tenho vaidade nenhuma em pedir desculpa. Mas uma coisa que eu não me sujeito mais é ir para casa com algo mal que resolvido. Eu deveria ter me posicionado, porque aquilo isso me faz muito mal. É algo que eu vou ficar remoendo. Então eu prefiro falar, expor, mesmo estando errado, ir lá e pedir desculpa, pedir perdão, falar, olha, do que desculpa, eu tive que falar, desculpa. Exatamente. E tal. Porque, cara, só quem sente a dor desse remorso de você ficar se remoendo sabe o que a gente tá falando. Sem dúvida. E você fala, mano,
Eu deveria ter falado, isso tá me consumindo. Eu vou ter que falar. E se você não falar, você, né, cara? Eu tô fazendo mal pra mim. Explode nossas mãos, a gente A gente, pô, tem desidrose, cara, a mão fica toda É brincadeira, é brincadeira. Agora eu tenho erisipela, a minha erisipela ataca, porque meu emocional atacou. Agora você vai lá e já falo tudo na cara, bata o telefone na... Agora eu tô com essa de bater o telefone, né? Tô bem metido. Mas chefe, brincadeira. Mas... engraçado, mas eu prefiro encontrar com pessoas... Respiro. Eu prefiro encontrar com pessoas verdadeiras, Sim. que são essas que realmente não pensam pra falar, que são aquelas pessoas que contornam pra fazer as coisas. Porque você sempre vai saber o que uma pessoa tá pensando, você sempre vai saber o que ela tá pensando. Você entendeu? Você sabe com quem você tá lidando. É igual o Fernando Marques, por exemplo, que, mano, ele pensou, falou. Ele pensou, postou, pensou, falou. Ele não tem problema, cara. A Márcia, sabe a Márcia Goldsmith? Então, chegou, Márcia, vem aqui me dar um abraço, vem aqui. Pode, você deve, você deve. Ai, como é bom fazer lá com a Márcia Goldsmith, né? Tudo bem? E aí, Fê, tudo bem? Beleza? Tudo bom? Tô aqui conhecendo a história desse meninão aí. Tudo bem. E é isso. Eu, pelo menos, prefiro lidar com pessoas verdadeiras dessa forma do que pessoas que ficam meio sabonete, sabe? Sim. Porque as pessoas que gostam de mim, elas sabem o que elas podem esperar de mim. Okay. Elas sabem que elas podem contar comigo. Elas sabem que se eu pisar na bola com elas hoje, e eu, daqui 2 minutos, eu entender que eu fiz uma merda King Kong gigantesca, Você cara, vai eu vou retratar, pedar né? e vou chegar, eu vou pedir desculpa, vou pedir perdão. E, cara, me desculpa. E eu tô aqui. Você não tem problema nenhum. Sou eu, com isso, eu né? não tenho problema nenhum com isso. Então, eu gosto de pessoas assim. Pessoas que sejam mais diretas, né? Eu não consigo fingir meus sentimentos. Se eu tô triste com você, cara, por alguma coisa, eu vou demonstrar. Na minha fisionomia, não tem como, cara. Eu disfarçar né? isso, é mais forte do que eu. Sim. E assim, eu prefiro resolver. Resolvido, meu, vida que segue. É vida que segue. Vida que segue. Vida que segue pra Mas todo tem mundo. que ser assim, né? E eu tô aqui pra tudo. Discutir com você. 2 minutos depois, vou lá e te dou um abraço e falo, mano, desculpa. Isso e aquilo. É isso que movimenta segue são o as jogo. relações, né? É. São as relações. Caramba, eu queria ter mais tempo pra falar aqui sobre mais um monte de coisa, cara. Mais um monte de coisa. Saber dessas histórias, assim. Saber que você venceu primeiro essa... Porque eu converso com muita gente da minha época do futebol, tá? Muita gente mesmo, que morou lá no CT comigo e que andou pelo mundo da bola e jogou em 200 times por aí. E não deu certo. E eles ainda carregam uma pitada de frustração. E aí, quando a gente se encontrou e eu quis saber um pouco mais da sua história, foi justamente para saber se tinha algum resquício dessas coisas que não deram certo. E não tem, cara. Você é bem resolvido hoje com a sua área da educação física. Eu sou bem feliz com que eu nunca me vi sem arrogância nenhuma, sendo medíocre em qualquer coisa. Eu nunca quis estar na média. Eu sempre quis ser... Eu quis ser goleiro, velho. Eu quis ser diferente. Né? Eu quis ser diferente. Então eu nunca me vi na média. Eu sempre quis... se eu fosse fazer alguma coisa, e eu acredito nisso, que se você quer fazer alguma coisa, se entrega de verdade, não interessa o que você vai fazer. Aquilo vai ser recompensado de alguma forma. Dê seu melhor, faça o seu melhor, se dedique ao máximo, não interessa o que você escolheu fazer da vida. Cara, o dia que eu comecei, que eu fui fazer educação física, você olhava lá, a média salarial, cara, era 3 salários mínimos, cara. Quem vive com 3 salários mínimos, trabalhando em dois colégios, em 2 períodos? Tem que querer muito, né? Não, e assim, você tem que saber que aquela é a realidade, que aquela é a média, que ter aquilo é ser medíocre e fazer mais do que as pessoas fazem para ter aquilo, para ter mais que aquilo. Então eu acredito muito nisso em tudo. Se você se entrega, se você faz de verdade, se você está aqui fazendo seu podcast e, cara, você se entrega a isso, cara, pode demorar 5, 6, o tempo que for, virar. vai Mas tem que estar acontecer, apaixonado. cara. Vai acontecer. Você tem que estar apaixonado. Tem, porque, pô, a dificuldade tá aí. Exatamente. Mas é na dificuldade que você vai crescer. Exatamente. É na dificuldade que você vai criar casca para na hora que você tiver tudo bem, você lembrar que, olha, eu tenho que ser cauteloso porque eu sei como que é o outro lado. Agora eu já sei onde eu vou pisar, né, mano? Exatamente. Você não quer voltar pro começo. Ninguém quer começar ir pro começo do jogo, volte 10 casas. Ninguém quer. Ninguém quer isso. Eu tenho minha família no mesmo bairro que eu cresci, eu vou lá visitar, cara, e eu olho aquilo lá, eu falo assim, cara, eu vim daqui, eu valorizo o que eu conquistei.
Exatamente. Eu falo, eu me motivo. Eu brinco no meu Instagram, eu coloco lá, supere seus limites, seja a sua maior inspiração. Porque você tem que ser a sua inspiração, cara. Você vai conviver com você pro resto da vida. E não tem cansaço, não tem nada. É você, dependendo de você, pronto, acabou, né? Cara, você vai viver, você vai ter que conviver com você pro resto da vida. Exatamente. Se você não olhar pra você e falar assim, do caralho que eu fiz. Do caralho. Olha onde eu tava, olha o que eu fiz. Olha de onde eu saí. Não é o que eu tenho, é olha o que eu fiz. Eu faço diferença na vida das pessoas. Cara, olha que foda isso. E automaticamente isso vai retornar para você em forma de reconhecimento financeiro, profissional e tudo mais. Mas, cara, você tem que ter orgulho daquilo que você criou, daquilo que você plantou. Eu penso da mesma forma, Fê. Penso exatamente Muita assim. gente olha isso com arrogância, cara, e não Ah, é mas arrogância. tô preocupado que o pessoal tá preocupado. Ixi. Não é arrogância, cara. Não é arrogância. Ninguém andou... Eu falo assim... Mas o mal hoje é todo mundo ficar pensando que a gente tá devendo alguma coisa pros outros, né? Sim. Tipo, que arrogância. Se você não fala, você não se dá valor. Rodolfo. Se você fala, você não é humilde. Se você fala mais, você é arrogante. Então, se você pegar, outros. cara, o que você passou na sua vida, sim. você teve sua mãe, seu pai, sua esposa, até hoje. Mas o que você passa, só você passa. As pessoas acompanham o que você passa, mas quem sente o que passa Exatamente. é só você. É só quem tá na história. É só né, você. Então não essas pessoas jeito. podem Ter ter uma interpretação do que você viveu. Mas elas nunca vão Até saber pelo o que a você gente viveu. fala, né, cara? Mas nunca tá na pele. Nunca o que você viveu. Exatamente Minha esposa isso. vê eu chegar em casa destruído, cansado, ela sabe que eu tô cansado. Mas o processo do cansaço, quem passou fui eu. Do mesmo jeito ela. Então, assim, as suas dores, as suas cicatrizes, as suas marcas, o peso que você carregou e que você carrega, só você sabe. Cara, se você não olhar no espelho e falar assim todo dia, cara, eu sou foda. Por quê? Porque eu não desisto, mano. Eu não desisto. Não interessa o que vai acontecer. Eu não desisto, não existe cara. Adversidade. Eu não desisto. O projeto continua. Eu não desisto Vambora. porque o cara não gosta de mim. Eu não desisto porque o cara olha pra mim e fala assim, você é isso, você é aquilo. O cara me julga sem nunca ter falado comigo. Eu não desisto, cara. Minha vida é muito mais do que o que você acha de mim. É o que eu olho no espelho e o que eu vejo. Eu vejo um cara. Eu vejo um cara que saiu da merda, que tinha tudo pra ter dado errado. Eu tenho um monte de amigo que parou de jogar futebol por algum motivo da vida e vive na cachaça. O cara é viciado em bebida. A vida do cara parou ali. Ele fica Nem contando, completou os estudos, né, contando, cara? Ele fica contando história. Ele fica contando história do que seria se tivesse dado certo. E, cara, eu olho pra mim e falo assim, eu fiz o que eu pude. Pessoas vivendo do si, né? Não fui o que eu gostaria de ter sido como jogador de futebol. Mas, cara, eu não sou uma pessoa limitada só por ser jogador de futebol. O que eu achava na época. O que eu vou fazer da vida agora? Eu só sei jogar futebol? Cara, eu tenho 2 braços, 2 pernas, vamos enfiar a cara aí, vamos fazer acontecer. O que eu não quero ser é medíocre. Eu não quero ser mais um naquilo que eu me dispor a fazer. Eu quero ser um cara reconhecido não como o melhor, mas um cara que seja reconhecido como, esse cara faz acontecer. Esse cara trabalha pra caramba, esse cara é esforçado, esse cara entrega o que ele promete. Fazendo isso, cara, eu olho no espelho, e falo assim, cara, sou feliz com aquilo que eu fiz na minha vida. Tem pessoas que não gostam de mim? Vai ter um monte de gente que não gosta de mim. As pessoas que gostam de mim sabem que pode contar comigo pra qualquer coisa. E isso é muito simples pra mim. Por isso que eu prefiro ser muito verdadeiro na hora da relação. Eu prefiro mostrar pra você que eu tô triste com você porque você não tá se esforçando, do que eu ficar sabonetando, falando, lá. Prefiro mostrar pra você isso e falar, cara, ou vamos, ou abre oportunidade pra outro que quer. Vamos de verdade, porque até o ano passado você queria de verdade. Você não tá agora? Você não quer agora? Você tá com problema? Beleza, aqui você tá com problema. Vamos sentar aqui, vamos conversar no que eu posso te ajudar. Só como ouvido? Então fala, é você ser ouvido. Cara, a relação entre pessoas, acredito que é isso. E você, você viveu no meio da bola, cara. Como que as coisas se resolviam lá? Era juntava todo mundo e fala na cara. Era poucas. Poucas ideias, não tem essa. Mas é uma escola diferente. É uma Mas escola, leva as pra pessoas vida. levam pra vida. Claro que leva pra vida. Cara, leva pra vida. Eu levo pra vida. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estejam... a palavra entusiasmo significa cheias de Deus, né? Uhum. Eu gosto de trabalhar com pessoas entusiasmadas, cara. Em todos os projetos, em todo o trabalho que eu for, e eu pego as pessoas que estão entusiasmadas e eu fico com elas. É um imã. Sacou qual que é o negócio? Eu não consigo
me afastar dessas pessoas. Por exemplo, eu sempre tive uma boa relação com os meus chefes. Desde a época da segurança. Ronaldo, Neymar, Boaz, entre outros empresários que eu trabalhei na vida. E eu sempre virei o segurança número 1 dessas pessoas. E essa semana eu estava conversando com a minha mãe, eu tive final de semana agora na casa dela, eu estava conversando, e ela falou assim, mas é lógico que você sempre foi o número 1 dessas pessoas. Assim como eu sou com o Marcelo Bella hoje, eu tenho uma relação com o Marcelo Bella que eu nem acredito que eu tenho. Sério mesmo, de verdade. Coisas acontecem na nossa relação que eu falo, cara, em qualquer outro lugar eu teria sido mandado embora. E eu não entendo. E aí minha mãe falou um negócio pra mim, falou, claro que você sempre vai ter perto dessas pessoas, até as pessoas que trabalham com você, vão ser próximas, porque você trabalha com as pessoas que são mais entusiasmadas com o que elas fazem. Então o Ronaldo era jogador de futebol, ele era extremamente entusiasmado com o trabalho dele, e você se cercou daquilo porque você era o segurança mais entusiasmado em estar com ele. O Marcelo Bella é entusiasmadíssimo com a Black School, então lógico que você vai estar sempre perto dele e você vai criar conexão com ele. Sim. Eu não crio conexão com as pessoas que tanto faz. Como diz Isaías, é a frequência. Você a procura pessoas que frequência. estão na mesma Exatamente. frequência que você. Cara, é inacreditável. Eu toco um projeto, aqui no podcast já passaram algumas pessoas que não entraram na mesma frequência. E eu tenho uma dificuldade de trabalhar com essas pessoas, porque eu falo A, elas entendem C, elas entendem B, elas querem entregar D. Vem aqui comigo, por favor, e seja nivelado comigo, porque senão não vai dar certo. Vê e a assim na dificuldade, vida. não vê a experiência. Isso, eu peguei 8 horas de estrada, velho. A minha esposa cansada, e eu peguei a Castelo e eu fui embora, e aí depois peguei Raposo Tavares, e minha esposa não cedeu um segundo. A minha esposa e minha filha, cara, a madrugada inteira acordada, brincando, conversando, no mesmo nível, entusiasmada com a viagem. Aí eu falo, cara, que família que eu tenho, casei com a pessoa certa. Porque se você não tem uma mulher, uma pessoa do seu lado que vibra da mesma frequência, como diz o Isaías, não dá certo, mano. Em todas as relações. Que incrível isso, não é verdade? Isso é sensacional. Quando você encontra pessoas assim, você acredita no que você faz, acredita? Muito! Você acredita que isso aqui, quanto você investe nisso aqui... Esse daqui é o projeto da minha vida, Fernando. Então, você falou isso pra mim no primeiro dia. É. Olha a empolgação que você tá aqui falando comigo, você não tá fazendo isso aqui como tipo, vamos pra eu matar logo essa conversa aqui que eu tenho que ir embora. Pô, cara, a hora mais importante pra você é agora. Exatamente. E não tem cansaço, tá? Se eu dormir ou não dormir, não interessa. Cara, eu falando na época que eu trabalhava 12, 13 horas por dia, eu dormia no banheiro, enrolava a blusa, sentava no vaso ao contrário, onde dá descarga, eu enrolava a blusa, debruçava ali, colocava o celular pra despertar, cara, e dormia ali. Porque era o que eu tinha, era o tempinho que eu tinha pra descansar, trancava a porta do box, ia nego bater lá e tal, mas era o tempinho que eu tinha. Mas eu acreditava. olho cheio de terra, né, cara? Eu acreditei, desde o começo, que eu poderia ser um bom profissional e que eu poderia fazer diferente, que eu poderia acrescentar alguma coisa dentro daquele contexto no qual eu estava me inserindo naquele momento. Exatamente. Né? Pô, e hoje eu sou feliz pra caramba, eu faço o que eu gosto, eu me considero um cara de sucesso, porque eu faço o que eu gosto, sou reconhecido pelo que eu gosto. Pô, tem uma empresa foda que me dá todo o respaldo. Sim. Né? Essa empresa fala assim, olha, esse cara, o Rodolfo, não é qualquer um. Eu acredito no Rodolfo. Olha que diferença, cara. Você não tá falando de qualquer empresa, você não tá falando do Zé da Esquina. Pô, já é muito foda quando o Zé da Esquina acredita em você. Pô, agora quando uma Black School acredita em você, irmão. Sim. Cara, tipo assim, pô, se o cara acredita, eu não posso entregar menos. Eu fui fazer as fotos, eu não posso entregar menos do que o melhor. Por quê? Porque eu sei que tem caras, moleques lá, foda, atletas, porra, mas eu tenho que entregar o meu melhor. Sempre. E tem gente querendo a sua vaga, né? Gente que fala assim, cara, o cara tem uma oportunidade que eu tô querendo e não tenho, né, cara? O que você ouvia quando você tava lá no Portão 4? Meu Deus. Vocês que estão aqui, sabe quantos queriam estar no lugar de vocês? Exatamente. O tempo inteiro. O tempo todo, cara. O tempo inteiro. O tempo todo tem nego do Brasil inteiro, chegando nego do Brasil inteiro, todo dia lá pra fazer teste, que não sei o que. Chegava 3, 4, 5 todo dia pra fazer teste, é brincadeira, cara. Então assim, acreditar é o primeiro passo pro sucesso. Sim. Depois é se esforçar. O resto é consequência. Vai ter sempre alguém olhando, cara. Você falou, o Marcelo identifica em você esse ímpeto. Uhum. Vai ter sempre alguém. Você acha que ninguém tá vendo? Você trabalhando quietinho ali, dando o seu melhor? Cara, tem alguém vendo. Independente do que você faça, se você está trabalhando na limpeza, se você está trabalhando na recepção, na portaria, seja onde for, se você está fazendo o seu melhor, cara, vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar assim, pô, eu quero essa pessoa comigo. Pô, eu vou ajudar essa pessoa. Sempre vai ter alguém para estender a mão
para esse tipo de pessoa. Exatamente. Não aquela que espera que cai do céu. Aquela que faz... Que vai atrás, né, cara? Que vai atrás e que faz além do que esperam que ela faça. Pô, cara, eu recebi uma mensagem do Alexandre Frota essa semana. É incrível, porque ele gravou o nosso podcast, nesse dia ele gravou mais 3 podcasts, né? Ele foi gravar o do Carlos Alberto de Nóbrega. E eu acho que depois que saiu o link, eu mandei pra ele o link, eu acho que ele assistiu alguma coisa do podcast. Ele, cara, mandou uma mensagem. E ele é um cara comunicador, que tá na televisão, que tá lá. Então eu recebi uma mensagem dele, tipo, pô, que profissional, parabéns pelo podcast, pô, falamos tudo ali sensato. Eu falei, cara, que legal escutar isso do cara, então eu acho que eu tô no caminho certo, né, cara? E aí, eu tava vendo uma mensagem, eu vasculhando no YouTube, né, cara, e procurando os comentários ali, eu vi um comentário no podcast de um amigo meu, do chileno, que é um ateu, e é o ateu mais cristão que eu conheço. E ele é... filósofo. Cara, foi uma puta entrevista. Sensacional. Eu não tinha a dimensão da entrevista do cara. Porque às vezes você tá envolvido aqui com os assuntos que você gosta, Sem dúvida. eu só vou ver depois a dimensão disso quando eu assisto. Cara, você tem que ver os comentários que teve lá. Parabéns pelo podcast, que podcast sensacional, que conteúdo incrível. Nossa, nunca pensei que as ideias ateístas fossem dessa forma. Então, cara, aquilo começou a me motivar. Porque você tem, numa era que você só tem hater, né, cara? A galera só te minando, te moendo, cara. Você vê um negócio, parece que as pessoas identificaram aquilo que eu quero passar. A proposta. Eu tenho certeza que esse podcast aqui também vai gerar nas pessoas um puta sentimento, porque as pessoas não esperam esse seu lado. Muitos dos seus amigos vão assistir e falar assim, caramba, velho, que legal que o Fernando falou sobre isso de forma aberta, que legal que ele pensa dessa forma, ele é dessa forma mesmo. E isso é o que motiva a gente estar fazendo. Então, quando eu falo que esse é o projeto da minha vida, cara, é justamente por isso, porque eu gosto de impactar a vida das pessoas de alguma forma, Sem sacou? dúvida. E esse é o maior motivo, né, cara, de tudo. Eu acredito que o podcast em si, a pessoa vir aqui, falar da vida dela, falar do que ela viveu, sem compromisso com nada, com nenhum tema específico, faz com que se aproxime muito da vida de todo mundo que está em casa. Porque se eu tô aqui hoje, poderia ser qualquer outra pessoa, com qualquer outra história de superação, porque todo mundo supera alguma coisa. Todo mundo teve dificuldade na vida e teve que andar para frente, teve que dar o próximo passo, né? Então, o podcast, ele faz isso. Toda vez que eu assisto um podcast, eu fico tentando identificar o que aquilo tem a ver com a minha vida. Porque sempre tem, independente da profissão do cara, independente do que ele passou na vida dele, o processo de superação é do ser humano. Exatamente. Né? E como cada um superou, né, suas histórias, né? Todo mundo acha um jeito, cara. Todo mundo acha um jeito. Todo mundo acha um jeito. Se você pegar o Alê, cara, quantos caras você viu na sua vida, de verdade, que conseguiram dar a volta por cima com 55 anos? Fala um pra mim. Você pode não gostar do Frota, você pode achar ele o que você quiser. Não, eu gosto dele. Que isso? Não, no geral, pessoal né? de casa, você pode achar o que você quiser. Agora me fala, quem que é o cara que cai, levanta e consegue dar a volta por cima com 55 anos? Fala pra mim. 55 anos, irmão. E sem pudor de falar do passado, que não acusa, não é acusador, né, cara? Não é, ele fala assim, cara, eu estava lá, eu tive que decidir por algo, eu decidi, colhi as consequências da minha decisão e estou aqui hoje. O que significa que o que eu defendi há 10, 15, 20 anos atrás, não é o que eu decido hoje. Se você em casa tem o direito de mudar de opinião, eu também tenho. Exatamente. Se você tem o direito de errar, eu pude errar minha vida inteira tentando acertar. Sim. Mas mesmo quando a gente erra, a gente machuca pessoas. Exatamente. Né? A gente machuca pessoas. Por isso eu falo, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa e dar o próximo passo. É isso, velho. Segue a vida, cara. Esse podcast daria mais umas 2 horas. A gente embalou nos assuntos aqui depois, sei lá de quanto tempo, a gente começou a falar de vida e aí daria um outro podcast, cara. Eu tô muito feliz com a sua vinda. Pô, eu tô feliz. E eu fiquei muito feliz de saber da sua história, saber que não tem nenhum resquício aí de depressão por não ter sido um jogador de futebol. Porque eu conheço muito jogador ex-jogador que fica, que é a história que você contou, né? Que fica contando história que se daria certo. Pô, não sei quem acabou com a vida dele, com a carreira dele. Tem sempre um culpado. Tem sempre um culpado do empresário e tal. E você, bem resolvido com o lance paternal,
bem resolvido com a Amanda, sua esposa, bem resolvido com seus alunos queridos, bem resolvido com a sua profissão. Você vai longe ainda porque você é um cara que não para de estudar e buscar coisas novas. Então, cara, muito feliz em saber da sua história, mano. Obrigado por ter compartilhado com a gente nesse podcast aqui. Eu vou pedir para as pessoas te seguirem e falar seu Instagram, já tá na tela, mas fala para reforçar. @FFecunhaA. Olha aí, tem espaço aí na agenda ainda para dar personal, não? Hoje em dia eu tô trabalhando um pouco menos, né? Tô tirando, como eu te falei, eu tô prezando em trabalhar, lógico, entregar o meu resultado, o que eu proponho para os meus alunos, mas também em cuidar um pouco dos meus cachorros, cuidar um pouco da minha esposa. Minha esposa passou por um processo depressivo muito grande aí de 2 anos, então esse suporte de família é muito importante, ela superou tudo isso. Então o suporte à família é muito importante nesses casos, onde você tem que ajudar uma pessoa que num primeiro momento você não sabe como, né? Que você vai atrás de conhecimento para poder ajudar. Então, assim, eu aprendi dentro desse processo com ela que eu preciso de um tempo para mim, porque eu tenho que estar são para poder ajudar qualquer pessoa que precise de mim. Então, assim, eu estou num tempo de vida diferente. Mas assim, trabalhando bastante, sempre trabalhando no mínimo 8 horas por dia, mas tirando um tempinho também para cuidar de mim. Eu já não sou mais criança, estou com 43 anos, né? Eu preciso desse... Respiro, mas aí, estamos na lida. Todo dia 5 horas da manhã em pé, trabalhando, terminando, né, a última aula às 10 da noite e apaixonado. Vida de quem está buscando. Apaixonado, isso. Sempre. E vamos ver no Arnold, vai estar no Arnold. Se Deus quiser. Daqui 2 semaninhas. Galera, é isso. Se eu ficar estendendo aqui, nós vamos ficar mais 2 horas, eu preciso entregar a sala pro Isaías. Ficou muita coisa pra gente falar, mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Obrigado, cara, de verdade. Podcast, sinta-se à vontade para voltar. Em maio faremos 1 ano, faremos um podcast incrível. Parabéns. E você vai passar por ele, tá bom? Parabéns, cara. Parabéns. Fico feliz por você e torço pelo sucesso do projeto, tanto aqui quanto o projeto na Black. Que você tenha muito sucesso, que Deus ilumine seu caminho aí, em o nome caminho de de Jesus. Todos que estão com você, da equipe inteira. E que você tenha o retorno de toda essa energia que você passa, que você imprime quando você está fazendo esse trabalho. Obrigado, meu irmão. Incrível. Galera, você conheceu esse cara sensacional e já conhecer um pouco mais dessa história. Eu tô apaixonado por esse menino. Cara, com certeza a gente vai criar um vínculo muito legal, Fê. Amém, muito. Vamos fazer um treino ainda. Hein? E nós vamos fazer um treino, nós vamos bater uma bola já aí. Puta merda. Muita coisa vai acontecer nessa amizade aqui. E você em casa, espero que tenha gostado. Siga a gente no Instagram, Podcast Sem Filtro, Rodolfo Marins, Fê Cunha e Black Skull. E segue todo mundo lá, meu irmão. Deixa seu like, compartilhe esse episódio. Um beijo e até a próxima. Aê. Fala aí, meu povo lindo da internet. Seja bem-vindo ao Podcast Sem Filtro.